Olá, poxinhas, olá, poxonas, olá, poxeiras e principalmente olá, pox e não pox, pretas e pretos que estão ouvindo a gente. Este é um belíssimo episódio de Consciência Negra. Bom, quem tá começando aqui é o Caco, gente. E antes de começar esse episódio de verdade, vamos falar quem tá aqui junto com a gente. Oi, eu sou Hilário. Eu sou José. O Fi não tá. Esse episódio ele não Vai está faltar. com a gente. Vai faltar. Mas né, é branco, então tá tudo bem. Que horror. Eu tô aqui só assistindo. Que horror. E pra falar um pouquinho mais sobre consciência negra, sobre negritude, sobre toda essa beleza maravilhosa que a gente tem, a gente trouxe uma pessoa belíssima. Socorro, essa pessoa sou eu. Ai, lógico. gente, obrigada. Pode entrar, Bielo. Hello, Brasil. Hello, mundo, como diria a Ludmilla, não é mesmo? Eu amo. Aqui quem fala com vocês é Bielo Pereira. Eu sou uma pessoa intersex, belíssima e preta, que fui convidada aqui pra estar aqui hoje com vocês. E bom esclarecer que não é Elo Bielo, como as pessoas costumam chamar. Eu tava chamando de Hello Bielo antes. E aí, Hello Bielo também, né? Gente, eu amo. Esse arroba me trouxe esse grande drama, mas eu adoro. Eu tava falando, o porteiro, quando interfonou, ele falou assim: Ielo está aqui. Ele me perguntou umas 3 vezes. Eu falei, Bielo. Ele, Elo, Bielo. Tá. E ele não aconteceu. Vai qualquer isso, coisa. É isso, mas é tudo certo. Os dilemas de Heloísa, né? Heloísa De Bielo. Heloísa, ela mesma. Eu lembro até hoje, a primeira vez que a pessoa chegou assim e falou: você que é a Elo? Aí eu, pera. Ah, sim, eu mesma, Bielo. Eu mesma, dei um bug assim, mas deu tudo certo. Agora eu já sou Elo, Bielo. Sou tudo que vocês quiserem, eu sou de vocês. E, bom, começando, né, a falar um pouquinho sobre a pauta, a gente sabe que, né, o Dia da Consciência Negra tá aí, dia 20. Ele é uma data bem emblemática. Ela é. Enfim, a data. A data é super emblemática por diversas questões. Acho que o primeiro ponto é pela questão histórica principal, que ela vem da celebração do aniversário de morte de Zumbi. Ou seja, ela já tem um cargo muito pesado aí pra lidar. E eu queria perguntar, aproveitar e jogar pra você, assim, essa provocaçãozinha básica pra gente começar. O que pra você é o Dia da Consciência Negra? O Dia da Consciência Negra é um dia de memória. É um dia que faz colocar as pessoas pretas no mapa de pessoas brancas. A gente tem um dia, sabe? É um dia que vai ser discutido. Seja para pessoas que vão criticar a existência do dia e para pessoas que vão celebrar o dia. Sem esse dia não tem nada. Porque aí você só perpetua essa coisa que tem do povo brasileiro de falar: no Brasil não existe preconceito. Existe muito, e do pior tipo, que é o tipo velado, e as pessoas adoram falar isso. Os famosos, não sou preconceituoso, tenho até amigos que são, mas exatamente, ela é importante pra isso, pra ser uma data de transformação. E como foi pra você entender essa data e se sentir parte disso, né? Se sentir uma pessoa intersex, preta no mundo, como foi pra você? Então, pra mim veio, eu digo até que tardio, porque eu sempre tive, é um pouco extenso, né, mas eu sempre fui uma pessoa negra que era o negro único nos rolês e nos lugares, na minha vivência, porque eu tive como estudar no colégio particular a vida toda, depois eu fui pro METEC, depois eu consegui passar numa universidade pública e eu não percebia a diferença. Pra mim era como se fosse normal. Isso é tão comum, né? Eu também era assim, né? A minha história assim, também bem é a parecida. mesma Você história. vai fazendo e você acha sempre que é tipo, não, gente, mas tranquilo, se eu tô aqui, por que estão falando tanto? Da onde que tá vindo toda essa reclamação? No ensino médio eu conheci algumas pessoas pretas que eram mais ativistas e que falavam as coisas e eu ficava tipo, nossa, gente, vocês são demais, sabe? Too much, não é isso, não tá acontecendo isso. Até que eu comecei a me perceber quando, por exemplo, eu quero deixar meu cabelo crescer, mas por que eu tenho sempre que raspar o cabelo?
além de ter a coisa da heteronormatividade, que eu tinha que parecer um homem, é porque esse é o corte de cabelo que funciona para um homem preto. O homem preto não pode ter um cabelo curto, Sim. ou o cabelo comprido. Sim. Todos os homens brancos podem, mas por que a gente não? Então aí eu fui começando a deixar o cabelo crescer, fui percebendo os olhares, comecei a perceber, tá, mas espera, isso é um olhar diferente. Porque além de tudo, vocês não estão me vendo, mas eu sou uma pessoa gorda. Então pra mim, sempre isso era uma coisa que impactava mais. Quando as pessoas viam, antes de ver, é um menino gay, alguma coisa assim, vai ver que é uma pessoa preta, olhava a pessoa gorda. Quando eu comecei a aumentar esse token de negritude, de diversidade, eu comecei a ver, nossa, as pessoas estão me vendo como uma pessoa preta, então eu sou uma pessoa preta. Eu estou em lugares onde eu não deveria estar, pelo que a sociedade diz. E aí eu comecei a pesquisar mais, a conversar mais com as pessoas. E eu lembro até hoje, eu não lembro exatamente de onde foi que eu ouvi, mas eu lembro que eu ouvi uma fala de tipo, pare e pensa na sua vida. Você era sempre a única pessoa preta nos lugares onde vocês estavam, aí veio até do maternal até o 9º ano. Eu era sempre a única pessoa preta de todas as minhas salas de aula. E aí eu falei, nossa, é verdade. Não tinha muitas pessoas pretas na sala. Você era sempre. Ou você tava sempre em minoria, daí eu fui pro ensino médio. 2, 3 pretos na sala. Na faculdade, tinham exatas 3 pessoas pretas na sala de aula. E era uma sala de 60 alunos, não era uma sala com poucos alunos. Aí eu falei, gente, realmente. A gente não tá tendo as mesmas oportunidades. Eu sei que eu comecei ali um pouco mais à frente das pessoas pretas, mas mesmo assim, ainda não é suficiente. Sim. Não é normal isso acontecer. Foi assim que eu comecei a ter esse start da negritude, de como tudo isso é importante, de como a gente tá extremamente presente em artes, mas como dentro de ambientes corporativos é um lugar que não nos é dado. Sim. E se a gente não tá presente nos ambientes corporativos, que é onde gera renda, que é onde faz a roda da economia girar, aí uma pessoa, quando vai produzir uma publicidade, ela vai ter pauta pra falar, nossa, mas os pretos não consomem os nossos produtos. Mas ninguém dá oportunidade. Se vocês não estão dando oportunidade, a pessoa não tem dinheiro, é claro que ela não vai conseguir consumir esse produto de elite. Porque vocês estão. Tá sendo estrutural essa eliminação das pessoas pretas. Você fazer essa segregação. E é sem falar. Não, eu não sou preconceituoso, mas essa pessoa é mais preparada. Mas você formata a sua forma de procura de pessoas preparadas para determinados assuntos, para qualquer coisa, é uma forma branca. Sim. Então é claro que essa pessoa não vai estar preparada. Porque você vai procurar uma pessoa, você tá procurando uma pessoa com características brancas, com vivência, cultura branca. É um lance muito... 3 pontos aí que me chamaram muita atenção no que você falou. Acho que o primeiro é sobre a questão do cabelo. E essa é uma questão que pega muito comigo, porque eu não consigo Inclusive, ficar seu cabelo tá bafo, que eu não tinha visto Obrigado. ainda. Tá um cobre closeiro. Eu não consigo ficar parada com o cabelo e atualmente eu tô basicamente mudando de 6 em 6 meses. Então tá um rolê meio intenso. E é muito foda isso, porque o homem preto, quando ele resolve, né, se empoderar e se apoderar do cabelo, é foda porque se o seu cabelo cresce pra cima, você é suspeito. Se seu cabelo cresce pra baixo, ele também é suspeito, né? Tipo, Exato. desde o homem preto de dread, de trança, ao homem de black, ele continua sendo suspeito pra sociedade. O caráter que ele é visto em sociedade é de potencial perigo. Eu acho que isso é um rolê muito foda, assim, de você ser... Ou até quando mesmo as pessoas usam o cabelo da pessoa negra pra falar se ela é negra ou não, né? Exato. Ah, mas você tem o cabelo Exatamente. liso, você não é negra. Nossa, eu escuto isso. Já Por que fico será, nervosa. né? É. Exato. Eu escuto É, tanto e isso da escola também, acho que é muito recorrente mesmo. Vira e mexe aparece história de mãe falando que recebeu cartinha da professora pedindo pra cortar o cabelo Sim, da sim. criança, né? Sim. E até, por exemplo, teve a história da Babi, que tava... A Babi foi solta agora, recentemente, uma modelo que foi presa injustamente. A Babi foi presa porque confundiram o cabelo dela. Do tipo, falaram que foi uma mulher negra de Black Power. Ela era a mulher negra de Black Power na hora errada, no momento errado. E ela foi presa injustamente, sem que pudesse recorrer ao fato de que ela tinha sido presa erroneamente. Então acho que isso diz muito sobre o que é ser preto no país e como você lida com a maneira como o sistema acaba fudendo com a sua vida o tempo todo, sabe? A gente já luta pra sair da mediocridade que o sistema impõe, porque pessoas negras são colocadas em pauta sendo
colocadas como medíocre, do tipo, você Exato. não... por mais que você faça, você não sai da linha da mediocridade. Enquanto pessoas brancas têm a linha de mediocridade ali rasa, né? Do tipo, sempre fazendo o mínimo, fazendo pouco e sendo pouco. Mas não, você sendo pessoa preta, você tem que mostrar que você tá acima. É porque a pessoa preta que não tem oportunidade, que tá Sim. numa situação que precisa de ajuda, aquilo é o que a sociedade espera. Você tá no lugar certo. Agora a pessoa branca que tá lá, não, ela precisa de ajuda. Sim, Porque ali não é a base, o seu start não é ali. Ela precisa ser salva, né? Ela precisa ser salva, exato. E você fica. A pessoa preta é do tipo, tá, beleza, né? Você que lute. Literalmente, até você conseguir alguma coisa. Eu acho que isso mostra o quanto a gente vive num sistema cagado que privilegia as coisas primeiro com base em cor da pele. E isso é uma mecânica que funciona muito forte até hoje, assim, sabe? Quanto mais a gente vê as articulações nos principais espaços e vê que, né, esse olhar de ser a única pessoa preta dos espaços é cada vez mais constante, é bizarro. E assim, os acessos que pessoas pretas têm, a gente tá começando a redefinir o que é uma pessoa preta e os espaços que ela pode chegar agora. Tá sendo, acho que, o maior momento de virada de pessoas pretas na vida, assim, tá sendo esse momento de agora. Que os acessos à universidade estão aumentando, os acessos às áreas profissionais estão aumentando, mas se você fosse projetar isso pra pouco tempo atrás, sabe, ninguém saberia o que pode ser, o que pode fazer, ou que potência que pode ser enquanto pessoa, sabe, porque o sistema não deixa a gente acreditar nisso. Exato, e todas as referências que a gente tinha, e que eram muito poucas, eram sempre referências que reforçavam o estereótipo de que, se você é uma pessoa preta, olha, sinto muito, você sim tem que fazer 30 vezes mais do que a pessoa branca, e a gente vai criticar sim, e é isso, e a gente precisa ter pouco. A gente vai ter ali o mínimo, então, como já vai ser pouco, faz mais. Sim. Trabalha. Não é isso. Né? A gente tem que ter essa representatividade em todos os lugares. Sim. Até porque pessoas negras têm que ser maioria em todos os lugares, porque a maioria da população brasileira é negra. Exatamente. Né? Então, é uma coisa que hoje em dia é utópico, mas é onde precisa chegar, né? A maioria Sim. tem que ser igual à maioria da população, em todos os lugares. O reflexo social do país é muito louco, porque o que é retratado é né, a visão retratada é uma maioria branca, rica, Sim. com acessos e com o poder de escolha do futuro. Mas se você, né, joga em linhas gerais, quem tá fazendo o país andar são pessoas pretas, em sua grande maioria. E não é nem do Exato. tipo, não, você tá querendo aumentar o discurso, pessoas pretas estão fazendo demais. Não, cara. São pessoas pretas que acordam diariamente pra poder botar o pão na mesa, pra poder dirigir um ônibus, pra poder limpar um estabelecimento, pra poder fazer N outras coisas que vão ditar o dia a dia de outras pessoas. E se a gente ainda tá nesses espaços considerados subalternos, e muitas vezes, é justamente porque ainda falta espaço, ainda falta acesso, ainda falta reconhecimento frente ao que tá rolando, Ainda sabe? falta respeito. Sim. Porque você tem que colocar. Porque quando você trabalha com uma base de respeito, você vai entender que a vivência de cada pessoa ela é diferente. E ela vai ser importante para você atingir determinados objetivos. Pessoas que pensam diferentes vão atingir resultados diferentes. Sim. E principalmente as pessoas que vivem aquela realidade vão saber entender melhor como a sociedade vive. E se a sociedade é representada na sua maioria, ela é existente na sua maioria de pessoas pretas, como que a representação dela vai ser feita só por uma minoria? Sim. Não tem como, você não vai conseguir entender, absorver e fazer com que as coisas girem como tem que girar e de forma equitativa, melhor, sem ter essa representatividade lá dentro, sem ter essas pessoas. Porque tá se mudando essa lógica de pensamento de que tudo que é imposto as pessoas têm que aceitar e seguir a vida. Então esses produtos, então graças a Já, sabe, que tudo isso tá mudando. Sim. Porque daí agora você sabe que você pode impor, eu quero determinado produto, eu quero determinado serviço, e tem que ser dessa forma. Se você não vai me oferecer, sinto muito, eu vou procurar quem vai me oferecer. Uma Infelizmente, pergunta tem que eu ia muita te gente fazer. oferecendo, né? Amém. Uma pergunta que eu ia te fazer, na verdade, no ano passado, a gente teve um episódio de Consciência Negra aqui também, acho que foi um dos primeiros episódios do POC, inclusive. Foi. Que a gente teve o Samuca como convidado. Inclusive, beijo, Samuca. Beijo, Samuca. Um ícone. Beijo. E aí, o Samuca falou uma coisa que ficou muito marcada e me fez refletir muita coisa. Ele falou assim: eu me entendi primeiro uma pessoa LGBT do que antes de me entender uma pessoa negra.
pessoa preta. Ele falou isso. E eu refleti isso com ele também. Eu refleti a partir disso e também isso aconteceu comigo. Eu me entendi uma pessoa LGBT antes de ser uma pessoa negra. E você tava falando que você foi descobrindo ali que você era a única pessoa preta do rolê, dos lugares onde você tava. Isso também aconteceu contigo? Aconteceu. Aconteceu comigo. Eu me descobri primeiro como uma pessoa gorda, antes de me entender como uma pessoa... Eu já sabia que eu era LGBT, eu era um menino gay, mas até eu me entender enquanto ser humano, entender que eu não era só um menino, eu me entendi primeiro como uma pessoa gorda. Porque daí eu fui deixando o cabelo crescer, fui sentindo os olhares que vinham e eu queria saber da onde aquilo vinha. E comecei a procurar pessoas e situações, procurar vídeos na internet, coisas que se comunicassem comigo, né? Aí isso veio até com a minha carreira hoje de influenciador, veio disso porque eu falei, tá, como é que eu vou fazer, que lugar que eu vou seguir? Eu tenho que meio que achar uma causa que converse comigo. Então, eu sabia que eu era uma pessoa preta, que eu era uma pessoa de pele escura, mas não no cerne da coisa, de me entender como um cidadão negro. Então, eu procurei muita coisa de causa preta e eu não via, não comunicava comigo. Eu não via coisas que comunicavam comigo. Falei, tá, fui procurar LGBT, fui procurar várias gays, várias coisas, também não comunicava comigo. E eu não sabia, não tinha uma resposta de por que essas coisas não comunicam comigo. Até que eu achei a galera de Body Positive. Daí eu achei a galera de Body Positive, daí eu falei, peraí, é isso. Porque todo lugar que eu chego, antes da pessoa pensar se eu sou gay, se eu pensar se eu sou preto, pensar qualquer coisa, ela olha e fala, você é uma pessoa gorda. Então, tipo, já elimina ali. Já para, a conversa já parou ali. Não tem mais vírgula, já coloca o ponto final ali. Sim. Então, eu não tinha tempo pra pensar nas outras coisas. Então, eu me entendendo enquanto pessoa gorda, a minha mente foi se expandindo, daí eu fui entender, olha, eu sou sim uma pessoa preta. E eu sou o quê? Eu sou um menino gay só? Não, eu sou uma pessoa intersexual. Eu me sinto como homem e mulher ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu esteja me apresentando. Eu sou essa pessoa bigênera. Então, isso tudo veio a partir do momento que eu me vi enquanto pessoa gorda. E aí eu senti todos esses impactos do que é dito minoria, que nós já sabemos que não é minoria, nós somos minorizados na sociedade. É a minoria social, né? É a minoria social. Não é numérica. Exato. E aí, fui me entendendo dessa forma a partir do momento que eu me vi enquanto pessoa gorda. Entendi. Isso é muito importante da gente perceber isso, porque isso não antes de qualquer coisa, é só a confirmação da agressão que a gente sofre o tempo inteiro. Sim. Né? E o apagamento que a gente sofre o tempo inteiro, isso vem de todos os lugares, de todas as formas. Até hoje, por exemplo, a minha mãe, ela não aceita. Minha mãe escuta o podcast de cultura, então ela vai escutar isso aqui e vai depois dizer, porque você tava falando de mim, não sei o quê. Beijo, mamãe. E ela não é uma pessoa que... É Tiene o nome dela. E ela fica dizendo, você não é negro, você é moreno. Eu disse, moreno não existe, isso é racismo. Exato. Eu já falei isso pra ela zilhões de vezes. Moreno não existe, isso é racismo. Eu sou uma pessoa negra e assim, e como a gente tem que todos os dias colocar isso pras pessoas e colocar de fato pras pessoas que existe isso, né? Sim. E como isso como é difícil. Porque quantas pessoas existem por aí que também não se reconhecem negras e são negras? Por N motivos e por N coisas que acontecem por aí, né? Enfim, continua. É todo esse estigma que coloca sobre o fato de você ser uma pessoa preta é ruim. Então você vai falar que você é preto, por que você tá se depreciando o tempo todo? E você fica tipo, gente, não é isso. Uhum. Ou você ser uma pessoa preta é você ser uma pessoa que é importante, que vai estar na sociedade. E eu vou ser considerada, sim. A gente só tem que pensar uma coisa que eu tava conversando com a Andresa Delgado. Inclusive, Andresa, um beijo. Andresa, eu sei que a Andresa escuta sempre o programa. E a Andresa tava falando uma coisa muito importante, porque alguém fez um comentário sobre a esposa, a namorada, não sei como é que a Marina Santelena se coloca do Emicida, a companheira do Emicida, enfim. E a Andresa compartilhou um post de uma pessoa criticando o Emicida por ele ser palmiteiro. E aí eu tava dizendo, cara, essa militância tá ficando doente, entendeu? A gente não pode ficar preso nisso, porque a gente tem que escolher muito bem quem são os nossos inimigos. E o Emicida definitivamente não é nosso inimigo. Exato. Entendeu? A gente tem que parar com isso. Então, assim, a gente não pode cair nessa coisa. A gente tem que saber exatamente onde a gente tem que brigar e com quem a gente tem que brigar, gente. Posso até entrar nisso, assim, que é um ponto que eu acho muito bizarro, assim, da militância no geral.
Primeiro, eu acho que existem pautas muito mais importantes pra gente entrar quando Total. a gente resolve abordar o colorismo, assim, encarceramento de pessoas pretas, o número de mortes de pessoas pretas no país, a maneira como o acesso à educação ainda é defasado em relação ao todo. Todos esses pontos são, acho que, muito mais importantes do que a gente entrar na questão do colorismo. E eu acho que até um comentário, assim, pra quem pensa muito na questão do colorismo, eu tava entrando nessa brisa, assim, junto com os amigos, e foi uma coisa que, pra mim, fez sentido abordar desse jeito. Uma vez que você entende que, né, a gente é fruto de miscigenações desde da nossa origem, ou seja, aqui existiam indígenas, vieram pessoas pretas trazidas da escravidão pra cá, ou seja, a gente nasce de uma formação ali quase negra, indígena, na mistura ali, ou europeia brasileira, ou europeia escrava, tipo, com essa mistura toda. Essa mistura, ela vai descendo por gerações, onde você não tem pessoas que são mais puro alguma coisa, né? Os índios não são puros em termos de, tipo... de linhagem. De linhagem. Os negros não são puros, mas também de linhagem, assim como os europeus também não são puros de linhagem. A gente continua descendo isso historicamente para cada vez mais miscigenações. Ou seja, a gente esquece, né? A gente querer ditar sobre colorismo é meio foda, uma vez que você vem de um país que sofreu uma série de estupros, né? Exato. Nossa história, ela é fadada por muitos estupros. De mulheres pretas e mulheres indígenas, ao longo de toda uma história. E quando você vai entendendo tudo isso, tem ainda fatores mais básicos, assim, tipo, biológicos mesmo. Por exemplo, uma pele exposta ao sol diariamente por X horas, a maneira como a melanina dela vai se manifestar vai ser diferente, porque o corpo começa a adequar as necessidades desse espaço. Ou seja, tudo isso compõe para que uma pele de uma pessoa seja mais clara ou mais escura. E o fato dela ser a partir de qualquer tom mais escura mostra que sim, existe ali um traço de negritude dentro dela. E muitas vezes esse traço pode não ser tão lido facilmente, mas existe. E isso existe em boa parte das pessoas desse país. O problema assim, isso que, né, que se autodeclaram. A gente tem uma maioria de 54, alguma coisa por cento, ou acho que até um pouco mais do que isso. Um pouquinho mais, tá 55,6. Que se autodeclaram, ou seja, quem não se autodeclara ainda muitas vezes pode ser por não saber como chegar nisso. Então acho que se a gente vem de uma história tão miscigenada, tão bagunçada, pra falar português claro, alegar quem é mais raça, né, que até é uma coisa... Vou formular antes que isso saia errado. É até uma questão muito de, tipo, de pureza de linhagem que não tem como a gente conseguir travar essa questão como, certo e errado. E eu acho que é muito problemático a gente adereçar essas questões dessa forma tão descabida, muitas vezes, e tão... baixa, né, pra falar português claro, porque se a gente for entender toda a história do país, a gente não vai chegar numa conclusão étnico-racial perfeita, porque ela não existe, sabe? Então, tipo, toda vez que a gente for entrar nessa questão de colorismo, sabe, prestar atenção nisso, de como a gente não pode entrar nessa pauta desse jeito, porque a gente tá invisibilizando milhares de linhagens, outras que foram criadas a partir disso, sabe? E que também tem parte na história do nosso país, na história de uma série de outras realidades que não são necessariamente as nossas, sabe? Tipo, ser uma pessoa preta em diversos lugares desse país com 26 estados é completamente diferente. A gente não pode entrar nesse apagamento, sabe? Concordo plenamente. Exato, eu concordo também muito, mas eu acho sempre que é importante a gente lembrar que quem é preto de pele clara Sim. tem extremamente mais vantagens Sim. dentro desse país do que Sim. os pretos retintos. Uhum. Do que qualquer pessoa mais escura. Porque tudo que for puxado pro branco, que for puxado pro padrão, que for puxado pro que a sociedade nos ensinou a ver como belo e funcional, vai ter mais vantagem. Uhum. Na hora. Você estava falando de colorismo, uma pergunta. Como lidar com as questões de uma pessoa chega na internet
internet, fala eu sou negro, eu sou negra. E aí começa a virar uma polêmica gigantesca de um monte de gente falando que é, um monte de gente falando que não é. Aí a pessoa fala que não, meu avô era negro, minha avó era negra. E aí, tipo, vira que isso é resultado de miscigenação, né? Porque Sim. nós temos famílias diversas. Mas aí quando... Eu não sei nem formular isso. Quando a gente realmente, a pessoa é negra ou não é negra. Bom dia, House. Isso é uma... Se você estiver nos ouvindo. Exato. Ariana Um Grande, beijo. um beijo. Anitta. Mas a Anitta, o pai dela é negro, né? E o irmão Então, dela, mas o o que irmão define? dela que ela descobriu agora é realmente, ele realmente tem traços negros, ele é retinto, então... O que define? A gente tem poder de falar o que define? Eu acho que a pessoa é que tem que se definir, né? É isso. Eu acho que parte disso, né? Porque se você vai, por exemplo, você vai pegar os fenótipos negros e tudo mais, então você vai, eu vou ver se a pessoa tem o nariz largo, com abas largas, se a pessoa tem um bocão. Isso, infelizmente, não é uma coisa que vai definir quem é negro ou não. Exato. Até porque, né, fruto de miscigenação que somos, muita gente pode ter esse traço, tipo a bunda grande, entre outras coisas que são colocadas pra designar quem é uma pessoa preta. E outra, já conheci pessoas pretas que não tinham bunda, ou tinham boca fina, ou tinham nariz fino. E isso não necessariamente é um ponto que vai traduzir a negritude por completo. Eu acho que, assim, é importante pra quem tá nesse espaço racial ambíguo buscar informação pra entender melhor aonde se encaixar dentro de certas pautas. Por quê? O problema que muita gente acaba vendo, acho que quando esse tipo de coisa acontece, é que essas pessoas acabam se apropriando de pautas onde pessoas retintas se fodem 38 Exatamente. vezes mais, e elas colocam lá como se, cara, tivesse de braço dado com Martin Luther King. E, amore, não. Sabe? Tipo, vai com calma. Tem muita gente que passa por coisa muito mais pesada que você diariamente, que não tá nem, sabe, perto disso, assim. Eu acho que é muito você olhar pela escala de, né, como o Biel tá falando, olhar meio que por uma escala de privilégio, sabe? Entender você, enquanto pessoa negra de pele clara, o que acontece na sua vida que te difere de uma pessoa de pele mais retinta. Sabe? Quais são os acessos que você teve até o presente momento que, se você fosse uma pessoa de pele escura, você não teria? Eu acho que batendo esse tipo de situação, é importante ver pra justamente se adequar, sabe, ao discurso. E não querer ocupar um lugar que muitas vezes não é da pessoa. Porque eu acho que o problema maior é sobre isso, sabe? Sobre pessoas que ocupam lugares que não são delas pra falar de dores que muitas vezes elas nem sabem como essa dor veio, sabe? E acho que é muito bosta você ver uma situação como essa, onde o seu local de fala, de quanto pessoa que sofre essa dor, tá sendo apagado porque tem alguém que, sei lá, achou que a vibe era da hora de falar no seu lugar, uma coisa que, né, muitas vezes ela nem sabe por onde começar Sim. a vivenciar isso. Exato. E às vezes é uma pessoa que começou a falar isso pra vender mais. Porque ela sabe que ela vai ser um produto que vai vender Sim. mais falando isso. E a sociedade vai e coloca. Uma opressão pra se chamar de sua, né? Exatamente. E até aproveitando a provocação, tem influenciadores que fazem isso, né? Dão uma certa capitaneada. Houveram boatos. Há boatos de que tem isso. Que rola uma capitaneada em cima de ser preto, porque ser preto te leva... Primeiro que, assim, existe uma coisa muito bizarra sobre esse espaço de privilégio que pessoas pretas eventualmente acessam. Existe uma coisa meio bizarra de você ser o preto único, por quê? Muitas vezes você é o preto único e fazem questão de reforçar ainda mais que você é o preto único. Por quê? Você vai olhar do seu lado, não tem pessoas pretas ao seu lado. Acima de você só estão pessoas brancas. E conforme você vai, por exemplo, ganhando uma certa projeção em espaços e tudo mais, você continua sendo a única pessoa preta, porque ninguém se dá o trabalho de pesquisar e saber se tem mais pessoas pretas em volta falando e abordando certos assuntos. Eu acho que isso no meio influenciador é o pior dos cenários. Por quê? Porque começa a traduzir como pequenos tokens. Então tem a preta que fala de não sei o quê, tem a preta que fala de não sei o que lá, tem a preta que fala disso, o preto fala daquilo, o preto fala daquilo outro. E fica meio que um lance como se tivesse, sei lá, 10 pessoas pretas no mundo. Exato. E essas pessoas pretas têm que resolver o problema no meio de Então, todas sim. as outras brancas. Sim. Que a gente vai fazendo rodízio entre elas. E as aí- pretas são essas. E aí delas se não se gostarem, né? Porque aí é mais Aí alimento acabou. pra, tipo, para as pessoas
brancas em sua grande maioria, falar, ah lá, os pretos nem se ajudam. Que é o que acontece muito em representatividade de influência, né? De pessoas em minoria, chamados de minoria, como LGBTs, negros, são sempre o mesmo clubinho, né? Sim, Essas exato. mesmas pessoas são chamadas pra fazer absolutamente tudo, porque são poucas pessoas que têm um alcance gigantesco. Exatamente. Tem essa questão do tamanho do alcance. Então você vai, muitas das vezes você só vai comparar uma pessoa preta com outra na hora de fazer uma campanha ou de fazer um convite, se você tem cota pra isso. Se você olha e fala, eu preciso convidar 10 pessoas e dessas 10, obrigatoriamente 2 têm que ser pretas. Então, neste caso, aí eu vou comparar pessoas pretas com pessoas pretas. Mas fora isso, eu posso convidar 10 pessoas, eu vou comparar com todo. O que a gente sabe que não vai traduzir a realidade por conta de tudo isso que a gente já tá falando dessa opressão social que acontece. E fora, além disso que você falou, uma coisa que acontece muito. A marca vai, faz uma campanha que tem só uma pessoa preta, ou às vezes nem tem uma pessoa preta na campanha. Você chega no evento de lançamento da marca, às vezes, 80% das pessoas que foram convidadas pro lançamento são pessoas pretas, porque no lançamento, muitas das vezes, você não recebe nada pra ir. Você só recebeu o convite. Então, 80% que tá ali, olha aqui, ó. E a gente vai tirar foto, assina aqui na entrada do evento, ó, esse termo, pra gente poder usar as fotos no Instagram e tudo mais. Mas na hora de fazer a campanha, de pagar, de fazer alguma coisa, a gente não vai chamar preto, vai chamar 1 ou 2. Mas na hora de mostrar e falar, não, olha que lindo, todo mundo tá usando, olha a quantidade de preto que a gente trouxe. 1 ou 2, quando não é a de pele mais clara possível. Exatamente. E às vezes o mais retinto só pra dizer que, tipo, não. Olha Ali, como a ó. gente veio na paleta toda. Aquele retinto que foi a dificuldade pra achar uma base. Porque se a gente vai olhar os produtos de base, quem tem pele retinta, socorro. Saudades contorno. Inclusive já, né, bastidores de mundo da beleza, que participei muito disso por várias questões. E já teve situação de eu saber que foi feito um set de gravação. A pessoa preta tava sendo maquiada com outro produto porque não tinha o produto no tom. Meu Deus. Pra fazer a campanha que ia ter um personagem preto, sabe? Tipo, É um absurdo. É uns negócios assim, sem noção. E assim, o foda de rolar esse tipo de coisa é que é desgastante chegar num momento onde você tem que virar e explicar o porquê que isso tá errado, sabe? É meio que uma falta de noção tremenda das pessoas de entender que não, cara, não é porque é legal, é bacana, é a onda do momento que você vai trazer diversidade. Não, você vai trazer diversidade porque você está buscando minimamente representar o que o seu país tem. E o seu país tem muito mais gente preta do que tem gente branca. Muito mais gente gorda do que gente magra, sabe? Tipo, são essas realidades, acho que ainda falta mercadologicamente a noção, e não só mercadologicamente, mas também socialmente falando. Parece que a sociedade fecha os olhos para essa realidade, né, fora do padrão, que na verdade é um enorme padrão. Exatamente. Não considerado. Né? Tipo, é muito engraçado isso, até mesmo para falar sobre estamos falando de pessoas fora do padrão. Será que são pessoas fora do padrão mesmo? Ou será que vocês estão olhando novamente para uma estética branca e reducionista que não representa metade das pessoas que estão... Porque de fato o padrão de verdade é todo mundo diferente. Esse é o padrão, é todo mundo ser diferente. Exatamente. E aí foi criado um padrão que fosse inatingível pro mercado conseguir vender. Aí agora o mercado fala, bom, se a gente falar que o padrão é diferente de todo mundo, a gente vai entregar que a gente fez aqui uma merda ali atrás. Então vamos ficar quieta, vamos falar que a gente tá introduzindo aqui aos poucos, mas isso que você falou é a maior verdade, que tá sendo criado um padrão novo. Porque o padrão já existia, o modelo era, temos que ser inatingíveis. Agora, temos que representar as pessoas de forma inatingível. Sim. E como que a gente faz para que cada subnicho que está sendo representado vai ser inatingível? Como é que a gente vai fazer isso ser inatingível de uma forma diferente? Porque se a gente fizer que todo mundo pode fazer tudo, aí a galera, aí vira bagunça. Como é que a gente vai vender? Nem todo mundo pode fazer tudo. É assim que o mercado pensa. É uma coisa, tem uma fala no filme que saiu ano passado, o Get Out, que aí tem uma frase que o cara fala, mas o menino lá que vai entrar no corpo lá do velho, daí ele fala, a gente tá escolhendo pessoas pretas porque black's in the fashion. E é muito essa coisa, né, que representa...
da indústria. Então, a indústria tá vendo, isso aqui é o que tá em alta agora, então é falar de causas. Então vamos trazer, mas vamos agora gourmetizar todas essas causas. Primeiro a gente traz quem tá mais no hype, agora que já tem todo mundo no hype, vamos lá. Vamos agora segregar novamente. E aí se mantém essa forma maçante. A melhor parte é a questão da democratização da internet. Porque se você cria o seu próprio algoritmo de entender o que você gosta de consumir e não só o que te sugere, o que vem ali. Ah, eu vou assistir, gostei de tal assunto, vou assistir só 2 pessoas porque eu sei que ele vai entender e vai só me sugerir. Se você for atrás e garimpar, é bom porque você vai conhecer pessoas novas, você vai conhecer pessoas que te entendem. Pra mim, hoje em dia, é uma descoberta incrível todas as blogueiras de beleza pretas. Porque se você procura algum vídeo sobre skincare, alguma coisa assim, não tô desmerecendo o trabalho de pessoas grandes e antigas que estão aí, mas é a questão, se você procura uma ou duas, a maior parte são pessoas brancas. Se você procura 2 pessoas pretas, ele vai continuar, o algoritmo continua te entregando pessoas brancas. Sim. E não conversa comigo. E não é porque não existem pessoas pretas que fazem isso. Existem, mas a visibilidade delas é minúscula. E você consegue ir atrás, você tem pessoas pretas que vão falar e que vão te dar o que você precisa, sabe? Sim. Mas isso acaba tendo que ser um trabalho muito mais pessoal, a pessoa tem que fazer muito mais na garra, na mão ali, do que os processos foram pensados pra serem assim. Sim, até é muito louco ver isso em termos de internet, assim, porque pessoas pretas começaram a se organizar pra mostrar que elas fazem as coisas, e eu acho isso muito foda em termos de, tipo, sim, mas ao mesmo tempo é muito bizarro, do tipo... Inclusive, compartilharam meu perfil, é um trabalho maravilhoso que eles fazem, de divulgar pessoas que criam conteúdo pretas na internet. Então, eles têm um Instagram que eu até depois, não tô lembrando o nome agora, depois eu procuro o nome melhor. Eles colocam um perfil de pessoas que fazem conteúdo na internet, que são pessoas pretas. Pra que as pessoas comecem a acessar essas pessoas pretas, ao invés de ficar sempre nas mesmas pessoas brancas. Só que, tipo... deveria haver um movimento social. É bizarro isso ter que ser feito, né? Tipo, é um movimento social que deveria acontecer, de pessoas buscarem conteúdo que dialogue com elas de formas diferentes também, sabe? Não querer só alguém que dialoga com você porque a pessoa é exatamente igual a você. Ou ela tem as mesmas referências, bebe das mesmas referências que você. Não é por aí, sabe? Tipo, não vai ter tanta gente assim. E esse processo de ter que mostrar a valoração do que se faz e do que se apresenta é muito bizarro, tipo, tá, por que pessoas brancas não precisam fazer isso, sabe? E é muito louco a maneira como pessoas pretas se unem pra fazer essas coisas, elas ainda assim enfrentam uma grandíssima muralha de acessos que não são permitidos em função de XPTO, questões racistas que a sociedade tem. Agora, se você vê pessoas brancas se juntando, elas chegam ao topo em 2 minutos. Por exemplo, pensa no início dos YouTubers. A maioria, quem estourou, quem virou, tipo, gente muito conhecida pra chegar e tá vivo, entre aspas, até hoje na internet, são pessoas brancas. A maioria. Eu não lembro de um YouTuber negro que chegava até mim de forma orgânica. Como chegou o Felipe Neto, como chegou o PC Siqueira, como chegou a Kéfera, como chegou o Whindersson, né? Sim. Acho que a primeira youtuber negra que eu vi depois que eu estava já na faculdade foi a Nathalie Neri, né? E se que é um exemplo de quem estourou a bolha, assim, né? Mais ou menos. E se você for parar pra pensar, tipo, é uma análise que eu sempre faço para as pessoas quando a gente fala sobre, principalmente, influência digital, né, criadores de conteúdos pretos, que eu acho que isso é um ponto que a gente tem que falar muito sobre, porque ainda está muito defasado. Se você pega os números de seguidores da Nathalie e compara com qualquer blogueira medíocre, branca, ela perde. Que não faz nada. Exato, o dia que não inteiro faz postando nada. foto Não na faz piscina. nada. Que é só beleza. Se você pega os números do Muro Pequeno, inclusive Murilo venha pro POC, mesmo esquema. Não bate metade dos influenciadores LGBTs brancos que tem por aí. Se você pega o próprio Spartacus, que também estourou a bolha de uma forma positiva e que, né, acaba tendo os seus acessos grandes que representam, de certa forma, a população negra. Ainda assim, também não bate outros blogueiros brancos e tudo mais. Eu acho que
essa questão toda precisa ser discutida justamente por conta disso, sabe? Até entrando num papo muito polêmico, tipo, quando o Spartacus falou sobre a questão da vaquinha, que ele falou sobre a questão do MacBook, porque o MacBook e tudo mais, ele talvez tenha se explicado de uma forma muito pouco elaborada pro momento, mas o que é entendido em linhas gerais do que ele quis dizer é o seguinte: você tá num meio que é extremamente competitivo, onde as marcas olham, em grande maioria, para pessoas brancas, não olham para pessoas pretas. Exato. Pessoas pretas, na hora de produzir conteúdo, elas já têm a dificuldade de acesso, porque não são todos os lugares que são passíveis de acesso e não são todos os momentos que você vai conseguir captar um trabalho de qualidade. Ou seja, para lançar um conteúdo que vai ter blogueiro lançando 2 vídeos por semana, coisa do gênero, você, enquanto pessoa preta, com um material que não te traga os mesmos benefícios em termos de produtividade e organização de trabalho, você não consegue entregar o mesmo nível de quantidade que uma pessoa branca entrega. Por conseguinte, se você já é negligenciado por um mercado racista que privilegia pessoas brancas, quando isso chega para pessoas pretas é pior ainda. Ou seja, se você não entrega o mesmo tanto e não faz o mesmo tanto, que volta de novo para aquela lógica que a gente tá falando do ter que fazer sempre o mesmo, você não tá existindo. Você não tá existindo. E eu acho que, assim, o lance dele de ter colocado a questão do MacBook, acho que pode ter sido muito mal interpretado e, novamente, né, é muito fácil cancelar pessoas pretas. A gente sabe disso, toda hora aí estão cancelando pessoas pretas. Foi muito mais mal interpretado que qualquer outra coisa, porque o que ele tá falando, na verdade, gente, eles estão competindo num país racista onde os acessos não são iguais, as oportunidades não são iguais, e eu quero mostrar que eu posso fazer coisas legais com isso. Me ajudem a capacitar essa situação. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam entender, que até ele, que tá numa posição muito boa pra quem tá começando a fazer um conteúdo agora, vão enfrentar o mesmo grau de dificuldade por ser uma pessoa preta em sociedade, sabe? Tipo, e ainda mais num meio como esse, onde o privilégio branco sempre vai acabar existindo e sempre vai priorizar pessoas de uma forma que, né, é muito louca, tipo, e não para nunca, sabe? Isso todo dia tá acontecendo. Alguém tá sendo preterido num trampo, alguém tá sendo preterido na vida, alguém tá sendo preterido no relacionamento. Por quê? Porque é preta, sabe? E é uma coisa grotesca, assim. Bielo, eu fugindo um pouco do tema aqui da consciência negra, eu sei que tem muita gente que escuta a gente. Eu sei isso porque vários amigos meus hoje falaram isso pra mim, vários não, uns 4 falaram pra mim, que não são pessoas LGBTs e escutam o POC regularmente, adoram o POC. Oi, pessoas não demais. LGBTs. Exatamente. Falei com essas pessoas hoje, inclusive. E aí, aí uma delas me perguntou, quem é o convidado de hoje? Não sei o que. Eu disse, é uma pessoa intersex. Aí eu queria que você explicasse o que é ser uma pessoa intersex pra nossa audiência. Até para as pessoas LGBTs que também não sabem, né? Tem muita gente que não sabe. Se você pode dar uma explicação curta, breve, rápida, ou se você quiser falar mais, pode falar também. Adorei a parte do curta, que já me deu aqui uma limitada. Não, porque pelo olha, amor de Deus. Não, mas tá porque certo. o tema não é esse, mas Sim, a gente sim. é só porque eu fiquei com essa coisa. Estamos falando de LGBTQIA+. Agora estamos falando do quê? Do I. Exatamente. O I é o intersex. Pra quem já conhecia a sigla há muito tempo e sabia o que cada letra significa, o I de intersex, a palavra intersex, veio pra substituir a palavra hermafrodita. Hoje você só usa hermafrodita, que é quando a pessoa nasce com um órgão genital masculino e feminino, para animais não humanos. Então, hoje, pra você identificar essa pessoa biologicamente falando, ali como classificação de gênero, você vai usar o intersex. Eu não sou uma pessoa hermafrodita, mas eu me sinto como sendo um homem e uma mulher, ao mesmo tempo, o tempo todo, independente da imagem social que eu estou apresentando naquele momento. Então, para isso, eu uso a palavra intersex, ou pode ser usado o bigênero, porque eu tenho os 2 gêneros dentro do sistema binário. Isso não é não ser não binário. É exatamente o oposto de não binário. Eu me reconheço no sistema binário e sou os 2. Sou um e o outro. Arrasou. E a questão pronominal pra você, como é? Pra mim, eu não tenho problema algum de se utilizar o masculino ou o feminino.
quando possível, eu prefiro o neutro, caso dê, normalmente dá em alguns casos escritos. Se não der, tenho preferência para o feminino, mas no dia a dia, em conversas e tudo mais, tanto faz ele ou ela, até porque o meu nome, né, é o uso Bielo, que já é um nome que puxa na mente das pessoas para um masculino, e não é essa a vibe, até mesmo porque quando eu estou belíssima, perfeita, todos os dias, eu vim aqui, ó, maquiada pra vocês, eu uso Bielo, então isso pra mim realmente não é um problema. É um problema que eu vejo que é muito mais do outro, de quem tá fora, do que pra mim, e eu realmente me dou o direito de falar, foda-se. Inclusive, isso do pronome é muito importante chamar a atenção de vocês. Se você tem dúvida quanto a qual pronome chamar a pessoa, pergunta pra ela. Arrasou! Falou tudo! Porque, é melhor você perguntar do que você errar. Porque se você errar, você vai atingir muito mais aquela pessoa e ela não vai achar ruim de você perguntar. Exato. Inclusive, ela vai achar que você tá se importando. Exato, errar é literalmente você não se importar. Se você não vai perguntar, é porque você não se importa. Perguntar, e eu acho muito legal isso, porque todo mundo que pergunta, a pergunta sempre vem acompanhada de uma desculpa, antes ou depois. É assim, com medo. Ai, desculpa, eu posso fazer uma pergunta? Eu já sei qual é a pergunta que vai vir. Ou então, ai, eu vou te perguntar uma coisa. Aí você responde, ai, mas desculpa ter perguntado, viu? Não peça desculpa, não precisa pedir desculpa. O importante é perguntar pra tudo ficar certo, pra tudo funcionar. Até porque estamos todos aprendendo o tempo inteiro, né? Exatamente, exatamente. E enquanto um corpo intersex e preto, como foi pra você esse processo dentro da comunidade? Você sentiu alguma coisa? Você se sente representada dentro da comunidade? Como é? Eu vou adicionar uma coisa, e como performance também. Então, pra mim, dentro da comunidade LGBTQIA+, foi uma grande surpresa, porque é uma comunidade que eu sempre olhei com um olhar de... Porque a gente sabe que no LGBTQIA+, quem tem uma maior representatividade em termos, não de números, mas em termos de aparecer e de estar nos lugares, é o G. LG! Né? LG! Exatamente. Então, tipo, e essa maior representatividade, esse maior poder de decisão no mercado, vem da questão de que ela é representada por homens brancos cis, que só não são héteros, eles são gays. Então, isso é uma coisa que acaba repelindo muito, né? Então, era uma comunidade que eu achei que eu não ia me abraçar tanto, e é a que mais me abraça, é a que mais me absorve, é a que mais me entende, até porque por conta de fazer performances, isso que é muito engraçado, porque as pessoas acham, tipo, você é drag, então, porque você tá fazendo a performance. Dependendo da performance, ela pode ter uma inspiração drag. Mas eu não sou uma drag. É a Bielo que está ali naquele momento, em cima do palco, performando, da mesma forma que a Bielo está aqui sentada, falando com vocês, entendeu? Sim. Não tem aquele momento, agora eu não sou a Bielo, agora eu sou a Gabriel. Mentira, dentro do banco, né? Porque eu preciso dar meu documento. Mas fora esse momento, que eu vivi hoje, inclusive, não tem isso. Essa é a minha realidade, essa é a minha vivência. Dentro da comunidade preta, acaba sendo ainda um pouco mais complicado, porque ainda existe um grande preconceito da comunidade negra com pessoas, eu sinto muito, com pessoas LGBTs que são fora do padrão ali, que ou você tem que ser uma mulher dentro social e psicologicamente lésbica. Você tem que ser um homem social e psicologicamente gay. Então, você ser absorvida como uma pessoa que não é trans, porque eu sou uma pessoa trans intersex. Então, eu tenho essa versatilidade, às vezes, na apresentação social, mas que não é consciente, porque eu não tenho problema com nenhum tipo de signo. Sim. Então, a pessoa trans, ela acaba sendo absorvida mais fácil, porque a pessoa trans, ela tá dentro do sistema binário. Você é um homem ou uma mulher. Mas e agora? Como é que é essa pessoa que chega e que a gente não entende muito bem? Então aí eu tenho uma vertente maior de aceitação dentro de movimentos negros quando eu estou junto a pessoas LGBTQIA+, do movimento negro. Sim. Mas o movimento como um todo, eu não sinto uma receptividade muito grande, porque é uma coisa que é muito estranha, sabe? Às vezes eu sinto muito como uma coisa de... A gente já meio que entendeu
como dar uma hackeada no sistema, quando eu tô com essas pessoas de grupos mais específicos, que sabem o que fazer, pra gente poder ter uma voz. É meio que a gente tivesse descoberto, a gente tem que ser padrão, a gente vai mostrar a nossa cultura, mas a gente tem que seguir alguns tokens pra poder hackear o sistema. Se a gente te absorver agora, vai meio que dar uma quebrada, parece que vai ser um soco mais forte do que a gente tá vindo. A gente tá batendo pra dar um soco lá na frente. Então, só que aí eu fico sempre naquele espaço de espera, sabe? É quase como se ainda não é o momento, mas eu não sinto um afago de tipo, não é a gente tá te absorvendo, mas só não é o momento. É tipo, não é o momento, então fica quietinho, fica aí na sua, vai atrás das suas outras minorias, porque a gente ainda não tá tão aberto pra isso. Porque dentro das minorias que não são LGBTQIA+, quem domina é sempre quem tá mais perto do padrão. E o padrão, ele é hétero. Então, a comunidade preta ainda é muito comandada pelo padrão hétero. Sim. E pessoas dentro do padrão, corpos dentro do padrão. Então... É até um ponto que eu sempre penso, assim, muito sobre, que é muito foda a maneira como os recortes dentro da comunidade preta acabam sendo muito tendenciosos pra falas héteros e pra contextos héteros, sabe? A gente ainda disputa muito espaço e se você vê historicamente, bichas pretas não são bem respeitadas, né, socialmente falando, porque se você olhar metade dos memes que a gente vê nacional são feitos com bichas pretas, com trans pretas ou com bichas afeminadas pretas. Exatamente. Se você vê a questão da lésbica preta, ela também é invisibilizada ao máximo, quando não, ela é extremamente empurrada para espaços que não são confortáveis, do tipo... a estereotipação extrema, sabe? Ou é a martinália, ou é alguma coisa que fuja muito disso. Então, assim, acho que ainda existe um espaço muito pequeno pra gente falar sobre esses corpos pretos que são fora da norma e do padrão, sabe? Ainda a comunidade tá engatinhando quanto a entender isso. E eu acho que seria muito mais fácil amplificar o discurso uma vez que a gente também estivesse encabeçando essa revolução. Exato. Porque, né, querendo ou não, a gente tá sendo oprimido mais de uma vez. Exato. Por um sistema igual. A dissidência dentro da dissidência. Sim. E aí a dissidência maior não quer absorver a dissidência menor. E aí a gente fica, como assim? A gente não tem espaço, não tem lugar. Não, a gente vai ter sim. Sim. E é muito foda que a gente tenha Lin, Jupe, Delacroix, própria Bielo, entre muitas outras vozes pretas, Dana Lisboa, tem muita gente, Lineker, basicamente todo o casting de Oração da Linda Quebrada, né, melhor dizendo. Inclusive, Exato. se você não assistiu Oração da Linda Quebrada, vai imediatamente agora. Agora. Eu acho que é muito bom ter esses corpos, principalmente sendo corpos, em sua grande maioria, corpos trans, trazendo o que é a realidade de pretos LGBTs, porque eu acho que dessa forma não tem como negar a existência, sabe? Você negar a existência trans hoje em dia já é algo que está sendo extremamente mal visto e, felizmente, elas estão encabeçando uma revolução que, né, infelizmente muitas vezes é sozinha, mas que elas estão conseguindo acessar espaços que estão trazendo a amplitude dessa conversa, sabe? Porque, querendo ou não, o homem gay preto, ele é muito jogado ainda. Porque ele ainda não tá 100% dentro da comunidade G, porque ele é a margem do afeto, ou seja, ele não recebe afeto. Quando ele recebe fetichização. Só que aí, quando é dentro da comunidade também, ele é meio apagado porque ele não é homem o bastante. E aí, felizmente, a gente tem a comunidade trans que tem sido meio que o para-conversa, sabe? Do tipo, não, a partir daqui, a gente vai começar a discutir isso direito. Se vocês não discutem, a gente vai fazer por onde. Eu acho que é muito foda ainda, sabe? Ter que rolar esses papos de tipo, gente, acordem que a gente tá fazendo por onde. E frente a tudo isso, assim, eu sempre fico me perguntando quando que vai acontecer essa virada, sabe? Do tipo, de entender que a gente precisa desse espaço, sabe? E quando que as narrativas vão deixar de ser em cima de coisas que são momentâneas e frívolas, em sua grande maioria, e vão começar a pegar essa complexidade de, tipo, olha a quantidade de pessoas trans pretas que são mortas diariamente. Olha a quantidade de LGBTs pretos, né, e Gs em grande maioria, que são
violentados diariamente, sabe? É ok isso tá acontecendo? Não é. Mas se o Estado não protege, as pessoas brancas estão cagando, e as pessoas pretas estão ainda escolhendo qual narrativa elas querem colocar em pauta, quando que vai ser a nossa vez, sabe? Quando que isso vai parar de acontecer com a gente? Quando que vai deixar de ser comum e corriqueiro e as pessoas vão tratar como se fosse nada o fato de pessoas morrerem, sabe? A própria morte da Mateusa, que foi esse ano, por incrível que pareça, rolou tanta coisa que até isso rolou, sabe? E a morte dela foi uma das coisas mais... Foi esse ano? Foi ano passado, não? Acho que foi esse ano. 2018, foi 2018. Bom, foi no final de 2018. Foi em 2018. Que seja, acho que não deve ter um ano, ou se pá tem um ano. Quem souber melhor me corrija. Mas só o fato de, tipo, da maneira como a vida dela foi tirada e foi feito um processo de desfiguração do rosto para que ela não fosse reconhecida, sabe, que violência é essa que atinge corpos pretos de uma forma tão, sabe, direta, que a gente não consegue parar e não há resiliência que resolva, sabe? 9 de maio de 2018. Esses crimes com traços de muita violência, ele só reflete o que a sociedade pensa dessas pessoas. Sim. É ódio. A pessoa, ela não quer matar o corpo, ela quer matar quem aquela pessoa é. Ou o que representa. O que ela representa, né? Sendo que as representatividades nunca morrem, na verdade. Não, jamais. Até trazendo isso, né, pro próprio caso da Marielle, tipo, Sim. Foi o extermínio do que ela representava enquanto pessoa, que tomou uma proporção que, né, a gente tá vendo o desenrolar disso agora, são 600 e poucos dias sem informação de como ela morreu, onde a gente sabe que existe toda uma ligação que dá a pessoas brancas e política de forma muito mais pesada, sabe? E a forma, principalmente, como ela foi colocada como mártir em função de tudo que aconteceu. Tipo, não, ela não serviu como mártir pra mostrar que pessoas pretas precisam de respeito. Ela deveria ter sido respeitada desde o início pra não se tornar o mártir que ela se tornou, sabe? E conhecida por todas antes de morrer. Sim, exato. Inclusive, tem acho que o Jean Willis que falou isso, que ninguém é herói quando se está morto, entendeu? É muito, muito melhor que você esteja aqui vivendo e lutando aqui, exato, construindo as coisas aqui, algo. né? As pessoas não precisam morrer pra acontecer. virarem, exatamente. E eu vi na época da morte da Marielle muita gente falando assim, como assim eu não conhecia essa mulher, sabe? Como assim eu não sabia quem era essa pessoa? Como assim essa mulher estava construindo isso tudo e a gente não conhecia? E será que as pessoas estão mesmo olhando de fato para quem tá por aí, quem tá aqui, as vozes que estão se colocando? Será que a gente também está se colocando de forma correta ou de forma a espalhar nossa voz para todo mundo de forma certa? Porque eu vejo muita gente durante muito tempo assim, até a gente cometia isso aqui no POC durante um tempo, que era de a gente ficar sempre pensando, mas a gente somos um podcast LGBT, vou dar o exemplo do POC, tá? Somos um podcast LGBT, etc e tal, então só vamos falar com pessoas LGBTs. Não, a gente não pode só falar com pessoas LGBT. A gente tá aqui pra falar a gente vai com estar todos. falando só com a gente mesmo, e a gente precisa ampliar a nossa voz, né? A gente precisa de pessoas aliadas, de aliados o tempo inteiro pra gente conseguir ampliar a nossa voz. A gente só tem que tomar cuidado pros aliados não usarem a gente pra ganhar em cima da gente, né? Sim. Nada sobre nós sem nós, né? Exato. Esse é o ponto. Inclusive, né? eu ia fazer uma pergunta sobre aliados. Como pessoas brancas são aliados bons para a causa negra quando não são? Eu vejo muito a questão do protagonismo, né? Que a gente até já falou um pouco hoje. Porque se você chega pra falar de alguma coisa, tendo uma pessoa preta que quer falar sobre aquilo, você tá errado. Não é o seu momento. Mas é um exemplo que a gente sempre dá da sala de aula. Tem lá a sala de aula, o professor foi preconceituoso e a pessoa preta tá lá e ela tá calada. Você é uma pessoa branca e você vai falar? Você vai falar. Você pode falar, você tem que falar. E muito provavelmente essa pessoa branca que está sendo preconceituosa, ela só vai parar e ouvir
porque é uma outra pessoa branca que tá falando e que tá entendendo o que ela tá falando. Agora, a partir do momento que aquela pessoa preta levantar e ela quiser falar, ou se ela pedir pra você parar de falar, você tem que parar de falar. É esse o ponto, é aí onde tá o limite que a pessoa que ela é aliada, ela tem que entender. Então, ela é uma pessoa que trabalha dentro do setor de diversidade da empresa dela. E ela é uma pessoa branca. E ela precisa dar uma palestra sobre pessoas pretas. Não é ela que vai ministrar a palestra. Ela vai chamar uma pessoa preta pra falar aquela palestra. Usar ela tem o próprio recursos pra isso. privilégio pra alavancar pessoas que não tenham acesso. Exato. Exatamente. É tipo, é um meio de você, por exemplo, se você é uma pessoa branca e você quer ajudar uma pessoa preta, procure um meio de ampliar essa voz de modo que ela não precise gritar o quanto se grita normalmente pra chegar uma informação. Por quê? Quando você potencializa a voz de uma pessoa preta, ela não tá trazendo só ela consigo. Ela tá trazendo mais uma galera que também passa por isso, a fim de erradicar um problema que não precisa mais acontecer a partir daquele momento. Então, assim, às vezes a fala de uma pessoa preta orientada, né, pra isso, que ela consegue discernir um raciocínio e consegue projetar isso, ela tá trazendo nesse contexto. Só que se porventura ela não consegue falar, ou o nível de opressão é tão grande que o espaço não permita que ela dialogue de uma maneira mais clara, parte também de uma pessoa branca entender que, sim, é aí exatamente onde o privilégio branco precisa agir, sabe? O privilégio branco não é você certificar de que você está usando isso a seu favor, por exemplo. Você não tá levando batida policial, você não tá levando multa, você não é esculachado quando você sai na rua à noite, ninguém questiona seu cabelo, tipo, isso não é o privilégio branco. Sabe? O uso correto do privilégio branco. O privilégio branco é você usar de situações onde você sabe que você sai fácil delas, mas que pessoas pretas não saem. E como você faz pra garantir que todo mundo saia da mesma forma, sabe? E não que você seja o único beneficiado de uma situação que, cara, pega muita mais gente, sabe? Tava conversando com uma amiga, nem lembro qual foi o contexto, mas ela tava falando sobre isso. Tá falando com a minha dreadmaker, inclusive. E a gente tava falando sobre injustiças e problemas de pessoas pretas. E ela tava contando que teve um cliente dela, que, tipo, é branco, e foi fazer dread, né? Já começa o erro aí. Olha lá. E aí, não bastando, ele tava contando que tava num rolê de faculdade, ele, mais um outro menino branco e um menino negro. Os três estavam fumando maconha. O menino negro tinha um baseado dentro da bolsa. Os dois foram soltos com o seguinte disclaimer. Eles teriam que falar que tinha sido o menino preto que fez. Olha isso, gente. E através disso, eles saíram da situação e se livraram do encarceramento. O moleque passou 2 meses preso e teve que recorrer por conta do mesmo baseado que os amigos dele estavam fumando, porque os amigos deles usaram do privilégio branco erroneamente para o quê? Para sair da situação enquanto ele ficou. E aí é sobre isso, entendeu? É sobre como você entende que você não avança sozinho, sabe? Como você entende que a vida de uma pessoa preta importa, sabe? E que existem momentos onde essa vida vai ser muito mais frágil. Então, assim, enquanto pessoa branca, é você lembrar desse tipo de coisa. É lembrar que, cara, tem gente que tá passando perrengue porque não consegue um trampo. Tem gente que tá passando perrengue por N outros pontos. Do tipo, saber que às vezes seu amigo preto vai passar por situação de racismo na entrada do seu prédio. É saber que seu amigo preto pode ser barrado de entrar numa balada às vezes, sabe? Isso aconteceu isso uma não é vez normal. comigo. Eu morava ainda no Recife. E eu tava... Nessa época, todo mundo no Recife ainda se usa, né? Lá, todo mundo usava... Era moda muito usar a chinela havaiana. Então, todo mundo ia pra balada de chinela havaiana. Porque é uma cidade de praia, uma cidade quente, enfim. E eu lembro muito bem que a gente tava numa balada. E aí umas amigas minhas da faculdade... Todas as minhas amigas brancas, todo mundo de chinela havaiana. E eu fui a única pessoa barrada a entrar na balada. Porque eu tava de chinela havaiana. E o segurança era negro também. E aí eu falei, mas por que raios eu estou sendo barrado? Porque você tá de Havaianas. Eu disse, isso não tem nada a ver, tá todo mundo de Havaiana aqui.
Entendeu? Exato, porque eu. Porque eu. E eu disse, você tá sendo racista. Aí ele disse, não, eu não sou racista. Eu disse, você tá sendo você nem tá sendo racista. Na verdade, assim, eu falei que ele era racista, mas agora pensando, na verdade, ele tava só reproduzindo o racismo. Sim. Né? Porque se aquela pessoa se enxergava como negra ou não, ou se ela tava apoiando aquela história do ser o sonho do oprimido é ser o opressor. Tem esse negócio, tem muito né? essa vibe. E aí eu fiquei pensando, e eu fiquei foi uma época, foi um dia assim que eu fiquei extremamente pra baixo. Porque nunca tinha acontecido uma coisa comigo. E foi um dos primeiros grandes estalos ali naquele momento de que eu era assim uma pessoa negra, que eu sim sofria racismo, sabe? Ali, depois várias outras coisas aconteceram conseguinte, e eu fiquei pensando, porra, que lição eu precisei levar pra eu entender que isso acontece comigo, entendeu? Porque você é uma pessoa negra. Tem um exercício que eu comecei a fazer, que eu vi no Twitter uma vez, que é pra lidar com piadinha preconceituosa. Que a pessoa faz uma piada, e aí eu viro e falo assim, não entendi. Eu amo a Sonsa. Como assim? Me explica. E a pessoa não consegue explicar. Porque pra ela te explicar, ela vai ter que falar o preconceito potencializado, fora da piada, entendeu? Sim. E aí ela não consegue, você quebra a pessoa. Sim. Que às vezes nem tava percebendo que aquilo era um preconceito. Ou então quando a pessoa tá assim, é igual quando você tá brigando com a pessoa, e a pessoa tá sem razão nenhuma, e você diz, eu concordo. Aí ela fica... Como assim? Era pra essa briga durar muito mais. E quando você fala eu concordo, a pessoa continua dando argumento. É verdade. É verdade, eu concordo. Aí a pessoa quebra ali no meio, né? A mesma coisa. Você falou dessa situação da balada, eu não sei quantificar, porque foram muitas as vezes de entrar em loja de departamento dessas de roupa mesmo, tipo, várias delas. E eu não ser acompanhado, se não por olho, mas pessoalmente. Pelo segurança. Perseguida. Os primeiros stalkers da minha vida foram seguranças de mercado. Sempre. A segurança de mercado ainda é engraçado que esses não, né? Não sei por que não. Mas chegou segurança de loja de roupa, é batata. Vai ter pelo menos um me enchendo o saco. E assim, se ele não tá me olhando que nem, um lince da porta da loja até todos os meus passos dali, sabendo que eu vou ter, tipo, sombra, sabe? Que eu vou olhar pra trás e ele vai se esconder. E já cansei, assim, de passar por isso, a ponto de virar e, tipo, falar, sabe? Tá acontecendo alguma coisa? Tipo... Teve um que eu virei pra ele e falei assim, você quer me dar cestinha? É por isso? E aí ele ficou tipo, não, eu falei, porque sei lá, né? O que tá acontecendo? E aí a pessoa fica sem graça. E assim, esse rolê de ter pessoas pretas em situação de poder, onde elas têm que negar o acesso de pessoas pretas, é a maneira mais brutal de como o sistema resolve fuder pessoas pretas mesmo. Porque assim... ensinando para pessoas pretas que esse não é o lugar delas, que elas não têm direito a esse acesso, e que num momento como esse, quem vai te tirar o acesso é uma pessoa preta que também não teria o acesso se ela não estivesse trabalhando na posição que ela tá, sabe? E o sistema ensina para essas pessoas pretas em posição como essa, de que elas têm que sim enxergar o pior em pessoas iguais a ela, porque são potenciais perigo. E acho que isso dita muito como a sociedade precisa evoluir na maneira de ler pessoas pretas de uma forma melhor. E se você for conversar muitas vezes com essas pessoas em posição de segurança, assim, de lugares... não, eu conheço esse tipinho aí, eu conheço muito bem, convivo a minha vida inteira, etc e tal. Já imprime mais uma gama de preconceito ou mais uma desconstrução que precisa ser feita na população como um todo, sabe? Assim, isso é muito chocante. Eu fico chocado, cada vez mais eu fico chocado com essas situações. No domingo passado eu fui com uma amiga minha almoçar e depois a gente parou numa loja de quinquilharia na Paulista, e eu tava lá na loja de quinquilharia e o segurança da loja, ele tava me acompanhando assim em todo momento, sabe? Enquanto eu tava dentro da loja. E eu só tava lá na loja esperando que ela queria comprar um adesivo, sabe? E eu fiquei pensando, é sério que eu tô passando por isso aqui nesse domingo? Aí, e depois eu saí da loja, nem comentei, mas eu fiquei pensando naquilo e eu fiquei dizendo, porra, de novo, sabe?
De novo, mais uma vez. Aí se eu comento isso com qualquer outra pessoa, assim, fora de um universo que não passa por isso, a pessoa diz, não, será? Eu acho que você tava exagerando um pouquinho. Você não tá vendo bem. Não é bem assim, né? Que pena, eu disse, amiga, você não sabe da missa o terço. Nem te conto o que é que a gente passa. Já fui barrado em, tipo, prédio onde trabalho. Uhum. Tipo, tava trabalhando tava uma semana trabalhando, então, tipo, fui barrado. Aí eu fiquei, tipo, mas eu trabalho aqui. E eu acho que até contei isso no outro episódio, mas não vou me estender muito na história. Mas eu já fui barrado dentro do prédio que eu trabalhava pra acessar uma outra área do prédio, indo fazer uma reunião com a minha chefe, que também era preta. E, tipo, me barraram antes. E aí a minha chefe, como tava, tipo, montada de chefe. De chefe, né? Tipo, tava no poder. Aquele então, assim, closão. O close todo acontecendo, no momento que eu entro do lado dela, eu tive meu acesso liberado. E assim, isso foi um puta de uma história dentro do meu ambiente de trabalho, porque eu falei, cara, eu tô aqui pra trabalhar. Eu não tô aqui pra passar por isso. E se isso ainda acontece, é porque a lógica que vocês usam pra fazer as coisas é extremamente racista. E acho que é importante que as pessoas entendam que sim, elas são racistas. E elas não vão deixar de ser racistas tão cedo. Elas são racistas principalmente com o que foge da visão branca. Então, assim, desde do boliviano imigrante ou até mesmo o angolano, o senegalês ou o que quer que seja imigrante que entra aqui no país, que é o negro retinto, que também é rechaçado, como a gente vê em histórias do Rio de Janeiro, histórias do Rio Grande do Sul, onde, sabe, esses imigrantes, eles estão sendo maltratados por serem quem são, até, sei lá, bolivianos. Então, assim, a gente tem que entender que a lógica do país é uma lógica racista. A gente ainda reproduz o racismo da pior forma porque a gente não aprendeu a entender que... Não foi uma coisa que foi desconstruída na população, Exato, e a gente não aprendeu ainda a entender que, cara, faz parte do nosso país isso. Sim. Tipo, quanto menos pessoas brancas de olho claro estiverem no nosso país em espaço de poder, é o que mais reflete o que tá rolando. Total. Exato. E, aproveitando até fazer um gancho, né, pra falar de coisa boa, porque a gente precisa falar um pouco de coisa boa, quem são as pessoas pretas que hoje em dia te influenciam, ou quem te influenciou desde o começo? E quem você vê hoje como uma potência que traz essa questão da negritude de uma forma que você olha e fala, porra, queria fazer igual, ou, né, o que quer que seja. Bom, as minhas referências pretas, desde sempre, Thaís Araújo, que era preta única durante muito tempo, em qualquer coisa da Globo, precisa ter preta, Thaís Araújo, Thaís Araújo, vai fazer tudo. E uma das minhas memórias mais vívidas dela é ela fazendo Chica da Silva, que é a preta no poder. Claro, tem vários problemas essa história, tá? Sabemos. Né? Mas independente disso, era uma preta ali em ascensão, numa época que você jamais imaginaria que ia ter uma preta em ascensão. Então, Thaís Araújo. Sempre gostei muito de Rihanna, e eu lembro até hoje quando eu comecei a gostar, porque a primeira artista pop foi Gwen Stefani, e eu tinha um amigo branco também, que a gente adorava Gwen Stefani, e aí teve um Grammy, que aí era Gwen Stefani, quem tava correndo a maior parte das categorias era Gwen Stefani e Rihanna era novíssima no mercado, e Kelly Clarkson, que tinha acabado de ganhar o American Idol. E foi um Grammy que a Kelly Clarkson arrebatou tudo, só que a gente não conhecia tanto a Kelly Clarkson. E aí eu sempre falava, mas se pelo menos a Gwen não levou, mas se pelo menos a Rihanna tivesse levado. Eu lembro que ele me perguntou assim, mas por quê? Da onde que você tirou que você gostava de Rihanna? Eu adorava a Rihanna e eu não entendia por quê. Hoje eu vejo, ela era uma referência que gritava muito. Além de Beyoncé, obviamente, né? E hoje, assim, mais próximo, Nathalie Neri, que eu amo, sigo horrores. Inclusive, onde é que você comprou aquele verde oliva pra fazer aquela trança, Nathalie? Me ajuda. Socorro, que eu não acho nesse Brasil. Não tem no Brasil. Gente, não tem no Brasil essa cor. É muito difícil. Sério, eu fui procurar no AliExpress e não tinha. Eu falei, gente, como assim? Socorro. Ela estocou tudo na casa dela. Estocou tudo ali, por isso que ela lava depois. Esses tempos atrás eu levei um susto que eu entrei no Stories e a Nathalie Neri estava em Coatá. Que é a cidade onde eu cresci. Gente! Lá no interior, aqui de São Paulo. É porque ela é de Assis, né?
E eu não sabia disso. Eu descobri que ela é de Assis. E aí ela tem família em Quatá. Ali, ó, do Falei, ladinho. gente, Do nada, Perfeita. Preta perfeita. Hoje, assim, mais próximo, quem eu vejo, duas que eu vejo que fazem, uma é uma referência internacional, outra é referência nacional, que vai superar essa referência internacional. Internacional que a gente já conhece aí, Rihanna, perfeita, dona de marca, fez aí, né, Victoria's Secret, Por que choras? Nossa, Por que quem é choras? Victoria é perfeita, né, ela sempre me representou muito pela questão, porque eu sempre tinha questão, gostava de duas pretas, Beyoncé e Rihanna, mas por que eu gostava mais de Rihanna? Porque ela era verdadeira. Era esse estereótipo de, tipo, eu vendo a vida real. Eu não sou perfeita, eu não tenho que ser perfeita. Porque a Beyoncé me traz muito ainda. Eu amo. Gente, não me critiquem. Eu não tô falando que eu não gosto de Beyoncé, que ela não é eu já perfeita. critiquei a Beyoncé aqui milhões de vezes. Porém, a questão que eu tenho com a Beyoncé. Eu ainda não te cancelei, amigo. A gente não vai se cancelar, a gente Não. tá juntas. Esse negócio de cancelamento gay não funciona aqui. Pode ir. Ela já entrou no feriado, já tá em recesso. A Beyoncé, ela tem muito essa questão de falar, o preto tem que fazer 10 vezes mais, que não sei o quê. E ela é isso, ela vem de uma perfeição que a gente sabe que não existe. Sim. Então, eu amo a Beyoncé, mas ela é muito... Você tem que se fazer muito. Agora, a Rihanna, não. Quem não vai amar uma pessoa que tomou banho no esgoto no Rio de Janeiro? Gente! Né? Como não amar, né? É um cristal inquebrável. Ficou lá, entra, vamos na praia, e vai lá na Baía de Guanabara. É isso, gente. É muito Como maravilhosa. não gostar de uma pessoa dessa? É que maravilhosa. esse é o problema de a gente transformar todas essas cantoras em divas inalcançáveis. Sim. Nunca serei, nunca. Exato, não. Sou um mero mortal, sabe? Aí você acaba não se identificando mesmo. Sim, exatamente. E aí a Se pessoa já é fica muito distante. Se já é distante Vira uma uma diva exceção, branca, né? Tipo, se já é Nunca distante uma Lady Gaga, uma Katy Perry, uma Madonna, se já são figuras distantes por serem brancas, quando você transpõe isso pra uma diva preta, ela se torna ainda mais distante, porque ela muitas vezes vai ser É a exceção a única... da exceção da exceção. Exato, ela A veio de outro única planeta, ela é um É. ET, gente. Sim. E a nossa referência aqui, que eu amo, que inclusive... Não somos amigos pessoais ainda, mas poderíamos. Já temos fotos juntos, né, Isa? Socorro. Ai, Manda aquele perfeita. call, socorro. Gente, Isa, o que ela está fazendo por esse país, porque se tem alguém que está carregando esse país nas costas, Isa e Glória Groove, Sim. tá? Glória Groove, inclusive, minha amiga pessoal, eu amo. também Beijo, também Dani. estava lá em clipezinho. Eu né? amo. Falando nisso, gente, ó, todo mundo, vamos dar streaming aí nesses vídeos, hein? Que a Sim. Caminhada eu tô lá, hein? A Caminhada é a última música do EP. Vamos recapitular. Você aparece no Terremoto. Eu apareci no. ó, eu te vi. eu apareci no da Isa primeiro, É, que aí o- teve um frame lá no meu talismã. No meu talismã. Aí eu apareci em Terremoto, na gangue de GG. E a gangue de GG vai ter um remember. Gente, eu não sei quando isso vai pro ar. E eu não sei se Olha, a dia tá falando primeira isso. mão, primeira Felipe, mão, não me galera. mata. Continue me chamando, socorro. Mas eu vou aparecer na Caminhada. E a Caminhada vai ser porradaria, porque a GG lançou o EP essa semana. Que é perfeito. Que aí tem que é perfeito, é incrível. E aí tem as 4 músicas. E aí ela vai lançar os vídeos de cada Cada uma uma das músicas. conforme for batendo lá a primeira, que é 1000 Grau. Eu acho que é nesse momento que a gente tá gravando, já deve ter batido 1 milhão, então já deve estar saindo já o Magenta Cash. E aí depois vai sair Sedanapo e vai vir o grande. Sedanapo. Sedanapo. Eu amo, que ele já Sedanapo pôs assim a mão no perfeita. peito. Olha. Nossa, sim. Como eu amei Sedanapo também, eu amei. Mas, gente, a caminhada. Queria falar pra vocês que vai ser Ai, ansiosa. porradaria. Só pegar pela música, já imaginar o que Sim. seria o resultado visual disso. Sim. Gente, eu tô literalmente arrepiada. A gente tá falando, eu tô arrepiada nessa mesa. Sério, porque olha, gente, vocês vão amar, vai ser assim, perfeito. E o que GG e Isa fazem hoje pra mim, é o que eu quero fazer pelo país, pela América Latina, por todo mundo aqui, o que elas fazem, assim. Tem Ludmilla também, mas eu acho que elas ainda me movem mais, sabe? Mas eu amo também Ludmilla. Meu sonho é ir numa festa na casa dela e a vizinha reclamar. pagodão, né? Exato. No pagodão da Lud. E pro pagodão, a vizinha que fez lá os stories. Aqui, ó, vocês estão ouvindo barulho? Eu nem tô no meu quarto, agora eu vou pro meu quarto. Olha só o barulho que tá, que bagunça. Não gosta de mim, que se mude. Eu amo Ludmilla. Perfeita. Minha religião é Ludmilla, Isa e Glória Groove. Não tem ninguém melhor. Essas são as minhas maiores referências. Eu amo também. Eu jurava que você ia mandar uma liso no meio. Olha, eu amo. Aqui, ó, já trazendo as gordas que agora já vai todo mundo me matar. Socorro. Gente, eu amo a Liso. Ela também
é muito importante, tá? Porque o que ela tá mudando é uma questão de estética e trazer bem essa questão dos minorizados dentro dos minorizados, e ela trazendo aqui, ó, pum, mulheres pretas, gordas, e ela também é uma grande referência pra mim. Sim. Também é, e ela é muito o que eu quero fazer, atingir espaços. Porque eu lembro até hoje, no ano passado, isso foi em 2018, foi a primeira vez que... Porque a gente sempre fala dessa coisa de moda, porque eu tenho muito essa vertente do body positive. A gente tá aqui hoje falando da pauta negra, mas a minha pauta maior, a minha pauta mãe, entre aspas, é o body positive. E eu lembro de quando a Gucci fez uma festinha, né? Um pocketzinho pra lançar a coleção nova no Japão. E na página deles, nos stories, eles colocaram uma influenciadora gorda, uma influenciadora japonesa gorda. E aí eu falei, naquele dia foi um start, assim, foi um estalo. Eu lembro que eu tava indo pra casa de um amigo meu. Eu falei, gente, vocês têm noção do quão incrível é isso? Porque a gente entende o mercado gordo, o corpo, a corporeidade, aonde a gente pode chegar. Simplesmente existia um teto. Porque sempre o que vai denominar, o que vai demandar, o que vai doutrinar outros mercados são os mercados de elite. Sim. E não existia um mercado de elite com porta aberta pra esse tipo de corpo. E aí veio, e aí depois disso, tanto que a Liso já existia nessa época, tá? Vamos lembrar disso. Ela furou a bolha esse ano, mas ela já existia. E ela tem um clipe super antigo, que é ela na igreja, assim, tem um céu de pessoas gordas, assim, de só mulheres gordas e anjos. É perfeito, é perfeito. E ela já existia, eu já conhecia, e nesse momento que você vê, putz, o mercado tá realmente aberto pra isso. A gente literalmente pode chegar em qualquer lugar. Então, ela é uma coisa, assim, que pra mim, eu acho que eu nem cheguei a mencioná-la, porque eu acho ela tão nesse limbo, assim, celestial. É uma coisa tão... Eu sei que ela vai ser o que... Ela vai doutrinar ainda o que pessoas gordas vão fazer por algum tempo. Até Sim. você ter pessoas gordas em outros lugares. Porque ela, além de ser essa mulher preta, porque querendo ou não, a gente já falei Rihanna, já falei Beyoncé, falamos Isa, todas elas são corpos padrões. Ela quebra um outro padrão, que é uma coisa que vai muito além. E que me tangencia, mas que ela... Eu lembro de uma vez da Ivete Sangalo, ela fez um Rock in Rio, um dos primeiros que ela participou, que aí ia ter o... Ai, gente, eu esqueci o nome, socorro. É o moço que é cego e que toca piano. Stevie Wonder? o Stevie Wonder. E aí ela falou... Gente, o Stevie Wonder, pra mim, eu sou muito fã. Eu sou fã num nível que, tipo, a minha produção já maquinou de eu tentar fazer alguma música com ele. Eu falei, gente, nem tenta. Porque eu não quero estar com ele no mesmo patamar que ele, porque eu sou extremamente fã. Sabe? Porque ele é uma sumidade no que ele faz pra mim. Então, eu quero me manter nesse patamar de admiração. A Liso, pra mim, hoje, o que ela tá fazendo é um patamar de admiração tão grande que eu nem arrisco falar que ela é alguém que eu me inspiro pra tentar fazer a mudança que ela faz, mas eu nem me sinto ainda na capacidade de fazer do jeito que ela faz, porque ela é perfeita. Tipo, meu amor. E Bye, bitches. E até o fato dela ter estourado, tipo, a trajetória da Liso enquanto estrela pop, ela vem muito em contramão a tudo que se viu, sabe? Tipo, ela literalmente tinha uma música à frente do tempo e o tempo provou que ela tinha uma música à frente do tempo. Exato. E acho que a construção da carreira dela se tornar hoje a potência que ela é e atingir os espaços que ela atinge, eu acho que é um cenário muito bom pra gente ver de transformações que estão acontecendo frente à imagem de pessoas pretas. Eu acho que a gente teve um grande boom aí em função de Pantera Negra, óbvio, inegável. Mas eu acho que é uma construção que já vinha acontecendo antes disso. O boom potencializou e fez com que novas imagens passassem a ser reconhecidas também como essa grandeza. Eu acho que a gente vê um hall de grandeza muito branco ainda. Muito. E agora que esse hall de grandeza tá começando a ficar mais diverso e, inclusive, muito mais preto. Sabe? Tipo, a Normani também é um outro nome que... Puta que pariu, sabe? Pelo amor de Deus. E o que ela tá fazendo também, acho que vai pelo mesmo caminho preocupante do lance da Beyoncé, da excelência. Sim. Mas eu acho que é importante que também exista um cenário onde a excelência seja atingível, que as pessoas vejam que, tipo,
não, é viável, sabe? Ainda mais da Normani, que veio, tipo, de um programa de talento, que dependeu da televisão, que dependeu de um girl group, do girl group pra terminar, pra ela poder ter um espaço pra fazer a vida dela acontecer. Então acho que ainda assim a gente vai começar a ver um cenário mais... Sim, e é importante porque é pra mostrar também, literalmente o que você falou, da questão da diversidade dentro das pretas, pra continuar não tendo a única. Não é porque a gente gosta mais do que tá mais próximo que a gente vai... Que, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de Beyoncé. O Hilário tá aqui pra falar mal, né? Por favor, critiquem a ele, não me critiquem aquela. Que não gosta da Beyoncé. Socorro! Mas é essa questão mesmo, é literalmente o que você falou. Ter em várias frentes, e preto pode tudo, e preto é maravilhoso. Porque o tanto de branca cagada ou de branca perfeita que tem aí, que e ninguém fala nada, que não faz pelo amor de Deus. Fogo na Taylor Swift. Cadê os Swifters? Eu quero que vocês venham, pode vir que eu tô pronta. Eu tô preparada. Eu vou dizer que eu assino 200% embaixo. Já fui, inclusive, semi-cancelado no Twitter por essa mesma corja. Eu lembro dessa corja nojenta. Enfim, eu acho que é sobre isso, principalmente também, sabe? Do tipo, começar a ter menos mediocridade exaltada por nada e mais gente foda fazendo coisa foda. Não estou dizendo necessariamente que o medíocre, quando eu falo, não é medíocre. As pessoas têm uma interpretação errada do que é medíocre. Medíocre é mediano, não é negativo, pejorativo. Sim. Ou seja, o fato de eu considerar mediano quer dizer que dentro do que eu considero qualidade, isso não está nem acima e nem abaixo, e sim no meio. Então é sobre isso que eu tô falando, tá? Antes que venham me encher o saco e me cancelar de novo. Gente, eu acho que a gente tem uma grande mensagem aqui pra falar sobre esse mês da consciência negra, porque eu acho que vocês podem reverberar junto comigo, que é tipo, eu vi isso no começo do mês, na virada do mês, na verdade. Tá começando o mês da consciência negra. Não vamos entrar em discussão com gente que fala que tem que ser mês da consciência humana, sabe? Ai, não meu vamos entrar Deus. nisso. Por favor, eu sou reptiliana. Fica puxado pra você. Fica puxado, né? Humanista, eu dou um passinho pra trás. Já. Não vamos passinho pra trás e jogo o fósforo com fogo. Exato, coloca no mesmo saquinho dos terraplanistas. Em dividida de quem compartilha vídeo do Morgan Freeman também, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais. Sim, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais, nem mensagem, nem meme, nem nada disso, sabe? Vamos seguir, a gente tem uma tarefa, eu acho, enquanto movimento, enquanto pessoas esclarecidas, de conquistar o maior número de pessoas possível para nossa causa. Não vamos perder tempo com essas discussões, né? Porque isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não vamos mais uma vez repetir a história do Emicida lá que eu falei no começo. Não vamos perder tempo com isso também, porque o Emicida não é nosso inimigo, essas pessoas não são nossas inimigas, entendeu? Gente. Os inimigos são outros, se é que existem esses inimigos de verdade. Às vezes a gente tá só criando um inimigo ali na nossa cabeça e ele nem existe, entendeu? E o inimigo é muito maior e a gente tá deixando ele passar, né? Quantas vezes isso acontece nas nossas vidas? Eu acho que é isso. A mensagem que eu quero deixar hoje nesse programa é isso. Acho que ano passado teve uma coisa muito importante aqui quando a gente fez o programa, na discussão com o Samuca, que foi entender, pra mim pelo menos, né? Não posso falar pelos outros meninos, mas entender o quão importante é ser uma pessoa negra, ser LGBT e estar no Brasil nesse momento e tá sobrevivendo a tudo que tá acontecendo à nossa volta. A gente tem que se orgulhar disso todos os dias, mais do que a gente tem que lamentar. Isso a gente tem que fazer mesmo, tá? Pelo menos eu acho. Eu concordo muito com isso. Acho que quanto mais a gente perde tempo falando de pauta que não deveria ser pauta e nem deveria ter palco, a gente tá deixando de olhar para o que realmente importa, que foi o que a gente falou basicamente no começo. Se a gente vê que tem gente falando, tipo, querendo argumentar o não argumentável, sabe? Eu acho que esse já parte do ponto que a gente não deve nem entrar na situação. Sim. Se eu tô perdendo meu tempo argumentando o inargumentável, eu tô garantindo que o apagamento de todas as outras pautas que são muito mais importantes aconteça com a minha permissão. Então, assim, se a gente tem uma coisa boa a ser feita, eu acho que até traduzir também, né, sem esquecer do dia de hoje enquanto memória, né, da consciência negra, mas entender também que, assim, existe um cenário onde pessoas pretas estão avançando todos os dias.
Sim. Tem pessoas pretas conquistando Ontem espaços. chegou, a gente tá nesse meio desse inferno que a gente vive, desse governo agora que vai taxar desempregado. Eu nunca vi uma coisa disso na minha vida. Não, eu fiquei chocada. Taxar pegar a desempregado, extensão e né? pôr nela É a mesma. melhor coisa do mundo. Isso é genial, isso. Genial com J, né? Taxar desempregado. Nossa, eu nunca vi isso na minha vida. Mas a gente viu. Aí eu vi a notícia ontem de que nas universidades brasileiras hoje tem mais pessoas negras do que outras classificações. E eu disse, cara, tamo no caminho, né? A gente tem que ir em frente. Agora tem que ser maioria na particular, tem que ser maioria na escola privada, em todos na os escola... lugares, Em entendeu? todos A gente os tem que ser lugares. maioria, e é isso. E é tipo, a gente não para de avançar. Pessoas pretas são potência, sim. Tem muita gente fazendo coisa foda, criando coisa foda, entendendo coisa foda. São vários lugares de acesso, são várias frentes e vários contextos que estão trazendo aí o melhor do que as pessoas pretas têm pra apresentar, sabe? E acho que isso é importante que a gente comece a potencializar. A gente tá numa situação onde o discurso ele acaba sempre caindo, infelizmente, pro que tá faltando na gente ou pelas deficiências que o sistema fez com que a gente vivesse. Mas a gente tem que também lembrar que essa narrativa depende da gente o contar diferente. Então, assim, tem muita gente preta fazendo coisa foda. Não conhece? Procure saber mesmo, sabe? É um ganho que você coloca na sua vida você entender que tem pessoas que estão fazendo coisas muito boas. E, assim, é absorver cultura. Então, assim, vá atrás de pessoas pretas que estão fazendo coisas fodas, procure saber, se interesse, apoie esses artistas e criadores e o que quer que seja, independentes ou não, apoie essas pessoas porque é através dela que a gente consegue representar um pouquinho do que o preto tem a dizer fora, né, a militada de sempre. É isso. Biela, você quer isso. dar uma última mensagem pra gente ir pros finalmentes, né, do programa? Eu queria dizer Desconsiderou o José que... mesmo enquanto Ai, branco. Silenciadíssima. Desculpa, não sei, o José Reparação pode falar histórica. também. Não, reparação Tá louca? histórica. Não. Pode falar, eu falo. Aham. Eu só queria dizer que no mês da consciência preta, a gente vai lembrar de uma pessoa preta maravilhosa que fez aniversário nesse mês, que sou eu, dia 28 de novembro. E é isso! E é porque eu acho que tudo que vocês falaram engloba bem o que é o que isso significa, o que isso representa, que traz novamente o que a gente falou no início. É uma memória, é uma coisa que precisa estar ali e que ainda precisa existir para que todo mundo entenda que essa representatividade existe, a gente existe e a gente tem sim que ser maioria em todos os lugares. E é isso. 28, gente. Mandem biscoito pra Bielo, lá no dia 28. No dia 28, Ah, eu vou todo amar. mundo... Todos os dias, né? Vai dar um like attack lá. Mandem um coraçãozinho e um arco-íris, quem veio do POC, no dia 28 pro aniversário da Biela. Yes. Que a gente vai estar de olho se vocês mandaram, viu? Eu amo. Manda, gente, vou marcar o POC em tudo também. A minha mensagem final, na verdade, é pra você, gay branquela, gay da mentira. Eu amo, manda. Fala que elas vão te ouvir. Fala que elas vão te ouvir. Tem que ser eu, né? Mas é pra você, pessoa branca, assim como eu sou, pedindo licença pro Caco, vamos falar. Licença poética. Vamos falar, vamos ouvir, vamos aprender, porque a gente cresceu numa sociedade racista, a gente cresceu em famílias racistas, a gente viveu com pessoas racistas, então a gente, infelizmente, acaba tendo atitudes racistas. Acho que uma coisa muito importante quando se fala de racismo não basta você ser contra, você não ser racista, você tem que ser contra o racismo. Você tem que ser antirracista. E você tem que acabar com qualquer tipo de manifestação que aconteça perto de você, tá? Outra coisa que o Caco falou muito importante também, apoie sim pessoas negras em todos os âmbitos, procure músicas de pessoas negras, procure filmes produzidos e dirigidos por pessoas negras, porque uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, quando a gente foi no lançamento do clipe de Oração, da Linda Quebrada, a Lin, ela é uma artista impressionante. A Lin, Incomparável. ela tem uma qualidade artística que eu nunca vi em lugar nenhum, que eu não sei nem se existe no Brasil, sabe? E ninguém olha pra Lin. A Lin, ela tipo, ela não tem view no YouTube, sabe? E ela é umas produções incríveis, ela tem letras incríveis, e a Lin não tem parceria, a Lin faz tudo do bolso, sabe? E é inacreditável que uma artista desse tamanho... Ainda tem que correr atrás desse ainda nível. precisa, não tem ninguém apoiando, enquanto tem gente branca que não faz nem um terço do que ela faz,
cheio de patrocínio, cheio de marca querendo apoiar, cheio de dinheiro pra fazer clipe, não gasta R$1, recebe tudo de graça. Debuts lendários, né? Tipo, Exato. lança single e tem visibilidade, tá em top 10 Spotify na hora. E assim, né? A qualidade do que faz. Exatamente. Duvidosa. E outra coisa. Pra falar o mínimo. Pra ser polida, que eu sou aciadinha hoje. E outra coisa, você que é gay, branco, nunca silencie quando um negro está falando sobre uma causa dele. Mesmo que isso que esteja falando em cima de uma coisa que você está militando, Sim. quanto pessoa gay. Aconteceu no Twitter uma polêmica sobre o apresentador do Jornal Nacional, que é gay, e é branco, e é padrão. E namora o irmão dele, inclusive. Não, não é o irmão dele, desculpa. Jurava! A gente tem. A gay branco tem esse problema. Só gemelares juntas. Só terapia. Então, e aconteceu que um homem negro veio a público e disse que esse cara, apesar dele ser gay, é muito legal ele estar nessa posição, mas ele só chegou nessa posição porque ele é homem, porque ele é branco, porque ele tem um corpo padrão, porque ele não é afeminado. Então, não é uma coisa, não desmerece a outra. Elas coexistem. Então, são problemas que a gente precisa falar. Ele tá lá, é muito legal, mas por que ele chegou lá e pessoas que são diferentes dele, que são mais minoria do que ele, não chegam? O próprio Exato. tweet da Bianca Della Fence falando sobre essa questão é maravilhoso, que ela fala justamente sobre isso. Do tipo, padrão não dá nem espaço pra gente passar na boate, que dirá. O que dirá? Exatamente. Sabe? E ele Abre porta reclamou. pra gente em algum Eu lugar. fui uma das pessoas que comemorou ele estar lá, porque além de tudo ele é surubeiro, porque isso saiu na imprensa, que ele tava fazendo O que suruba. é isso? O que Tudo. significa Ele faz isso? suruba. Aquela. Saiu na imprensa em vários lugares e ele não desmentiu, tá? Que ele fazia suruba. Tem que fazer mesmo, uma surubinha de isso, leve. gente. E eu tá fui uma das errada? pessoas que porque aquele espaço ali é um espaço extremo. Imagina o espaço do William Bonner, Sim, que é uma pessoa total. extremamente quadrada, né? Tem uma bicha Nossa, eu nem surubeira imagino, ali. tem uma bicha Tudo. surubeira. Nem que seja padrãozuda. Aí eu fui uma das pessoas que comemorei, mas depois no outro dia ele tá dizendo: eu não queria ser lembrado só por eu ser gay. Meu amor, mas agora você foi. Exato. Não dá uma de Paulo Gustavo, entendeu? Né, pelo amor não de Deus. vai. É que não é aquilo, vem com ó, essa. a gente precisa chegar num momento em que isso não vai ser uma questão. Exatamente. Mas agora, Naquele É uma ponto, questão naquele e é momento era importante. Eu sou do time do Hilário nesse ponto. Eu também Uhum. comemorei, apesar de saber que não me representa. Sim. Porque eu, da última novela que teve agora, não sei se a novela já vai ter acabado ou não, mas a Dona do Pedaço, eu fiz o review ali da novela, faço. Quem perdeu, Ainda perdeu os quem- melhores reviews da internet sobre É a novela. isto, sabe, gente? Sinto muito, mas eu volto aí nos Red Carpets da vida, janeirão tá aí. E é uma coisa que eu sempre falo, que é bem essa questão da higienização Uhum. do homem gay. Porque você tem lá o Agno, você tem ele na novela, você tem ele como isso foi uma grande questão, mas a família aceitando e tudo mais. É muito bom, é muito legal. Mas no dia a dia a gente sabe que não é isso, Sim, gente. sim. Quem domina o mundo são as POCs, meu amor. Olha onde a gente tá, no POC de cultura, sabe? Sim. É isso. Quem faz e acontece e bota a roda pra girar disso são as POCs, sabe? Então tem que ter mais representatividade. Porém, neste caso em específico, me representou de certa forma, em grande forma? Sim, me representou, Sim. entendeu? Mas na totalidade ainda tem que comer muito arroz com feijão ali. Dá Rede uma Globo. engrossada nesse caldo Vamos dar aí, uma né? engrossada, pelo amor de Deus. É Mas isso. enfim, vamos pra dica das POCs? Vamos. Bora. Dica das Quem já tem engatilhado aí? Eu tenho. Bom, elas foram faladas aqui, mas né, não custa nada repetir. Primeiro é Evapora da Isa com a Ciara, porque pra mim acho que não existiu coisa tão perfeita Uhum. quanto isso. Eu achei que assim, né, Diplo tem um tesão por clipes no deserto, tem. Sim. Né, já não basta a sua cara, ele foi fazer outro no deserto e fez. Ninguém. Major Lazer, vamos gravar um clipe no deserto. Bora. Mas assim, o que faltou, né, que os $70 mil, meu amor, não cobriram? Né? O clipe de Ciara e Isa, ali tinha Ali, dólar ó, para um tinha. cacete. Porque aquele clipe era rico. Assim, rico de referência, rico de beleza, rico de tudo. Glória Groove também com o Alegoria. Acho que a Glória poder entrar no elemento dela e poder voltar, tipo, mostrar que ela é uma popstar e que ao mesmo tempo ela é uma popstar rapper foda do caralho. Que tem as melhores rimas do que, se duvidar, metade de muita gente. Tem mais fôlego que até o Baco cantando. Sabe? Sim. Né? Vamos combinar que merece atenção. Uhum. E eu acho que
no geral, assim, eu ia falar do que eu falei, assim, sabe? Consumam pessoas pretas. Tem muita coisa preta foda sendo feita por aí, sabe? De dança, de teatro, de influência digital, de cultura, de beleza, música. Principalmente na música, a gente tem muitas vozes pretas fodas que merecem ser ampliadas, sabe? As Bahias da Cozinha Mineira, Mamundi, Tássia Reis. Tem muita gente. Então, assim, não dá pra ficar citando toda vez quem merece atenção. Então, assim, se a gente quer fazer uma música e um mundo e uma sociedade mais diversa, mais respeitosa, sabe? Vamos começar a dar espaço pra essas pessoas ascenderem cada vez mais, sabe? Sim. Eu tenho algumas dicas essa semana, tô muito cheio. Bring it. Eu vou indicar um documentário na Netflix que chama Alô Privilégio, é a Chelsea. Que é maravilhoso. Tudo. A Chelsea é uma atriz, apresentadora, ela é bem famosa. Comediante também. E ela é branca. E ela, nesse documentário, ela começa a fazer um review da vida dela, de como ela ser branca ajudou a chegar onde ela tá. É bem legal. Pesada, eu adoro ela. Eu vou reforçar o clipe de oração da Linda Quebrada. Deem views. Escutem Linda Quebrada, perfeita. Tá vindo numa nova era aí, eu tenho certeza que vai ser incrível também. E ela já prometeu já que vai ser bem diferente do que todo mundo tá pensando. Exato. Ou seja, vai ser foda. Bicha Travesti chega nos cinemas, finalmente. Uhul, dia 21 de 20? Não, dia 21, tá certo. 20, porque dia 20 é o pré. Dia 21 pra todo mundo, só pros VIPs no dia 20. Dia 21 pra todo mundo nos cinemas. Provavelmente não vai estar no Cinemark, em cinemas populares, mas procure, talvez esteja em algum cinema próximo da sua casa. Clipe novo da Kesha com Big Fredia, chama Raising Hell, maravilhosa. Eu tô muito viciado, o clipe é muito legal. Sim. Assistam. É isso. Bielo, você quer falar ou quer que eu fale? Pode falar. Tá, eu vou dar a dica do Festival Mix Brasil, que se você estiver ouvindo esse episódio hoje, terça-feira, dia 19, hoje é o penúltimo dia e amanhã é o último dia em São Paulo, então dá tempo de você correr e ver as produções. Eu não sei se já vai ter passado o show do Gongo, acho que já, que é maravilhoso o show do Gongo. Vale a pena ir, vale a pena assistir os filmes que passam, porque é uma curadoria LGBTQI+, todas de filmes do mundo inteiro, filmes que não vão chegar no cinema brasileiro normalmente, que a gente não vai ter acesso a esses filmes. Inclusive eu fico muito triste, porque tinha que ter um jeito da gente acessar esses filmes depois pela internet de alguma forma, nem que seja pagando, mas eu queria muito ter isso. Então fica a dica do Mix Brasil, mais uma vez aqui em São Paulo, quem for de São Paulo. E eu vou repetir de novo uma dica que eu dei outro dia, porque essa semana eu chorei assistindo Bom Sucesso de novo. Nossa, eu amo a novela das 7. Mesmo. Bielo está aqui impactadíssima. Socorro, essa novela Você acha ela ruim? Ai, amiga, acho. Você acha ela ruim? Acho um pouco cansativa. Eu acho ela legal, sabia? Dentro do universo da Globo, ela é a melhor, né? Mentira, tem Malhação. Malhação tá. A Malhação tá um tiro na cara. Ali, ó, trazendo as pretas, trazendo as gays ali. Eu amei que foi eu tô falando de novela, não tô falando de Malhação. O quê? Socorro. Segura meu cabelo. Vamos ter que fazer um episódio novela, já vi aqui, chamado... Por favor, socorro. Foi até essa semana que eu vi, que era uma cena da Malhação onde a menina questionava por que não tinham autoras ou autores pretos na sociedade. Exato, na literatura. Já faz uns 4 anos, né? Já faz, mas é que essa temporada tá assim, pesada nisso, tiro, porrada e bomba. A menina militou de uma forma que eu fiquei... Amada. Sim, Poder para o povo preto. Eu quero muito, eu quero muito assistir Amor de Mãe. Sucesso essa semana, eu não lembro o episódio, era uma... Mas fala a cena, vamos ver se passa, vai. Não, era mais uma cena lá, ele explicando sobre a questão do câncer e tal, e eu achei legal, do jeito que eles estavam discutindo, do jeito que eles estavam pondo também. Sim. Aí, então eles estavam achando bem legal. E é isso, essas são minhas 2 dicas dessa semana. Bielo, agora que você. Ai, gente, eu já sei que pode fazer várias indicações, então eu vou fazer. Quantas você Vocês vão querer me
matar, mas eu vou fazer várias. Vai, diz A aí. primeira, que tem tudo a ver com o nosso tema, é pra quê? Pra você que é uma POC Geek, como eu, que tem agora as suas duas séries, os seus 2 filmes que eu mais gostava, que eu conheci em modo filme, e agora estão virando séries, na grande instituição HBO, que eu amo, Homebox Cinema, Homebox Office, que é Watchmen. Porque, Amo, gente, nossa, sim, Watchmen é um o filme que foi baseado nos quadrinhos. Foi incrível. Incrível. Era um dos meus filmes preferidos. E é um filme de super-herói porque ele foi feito. Foi um dos primeiros quadrinhos a ser feito para adultos. Que fala de uma sociedade distópica. De coisas que como poderiam ter acontecido. Como poderia ter parado a guerra no mundo. E o Watchmen tá sendo a continuação. Porque os quadrinhos foram dos anos 80. Então hoje é a continuação da sociedade de hoje. Se aquilo tivesse acontecido. Porque para o mundo como tava em Guerra Fria, um cara fez um grande ataque no mundo todo, culpando um super-herói em específico. Então daí o mundo todo teve que se unir contra esse super-herói e ele saiu do planeta Terra e mora em Marte hoje. Então todo mundo hoje é amigo. Só que aí como é que seria hoje, nos dias de hoje? Como que a sociedade se deu? E fala muito sobre racialidade. Porque se passa em Tulsa, nos Estados Unidos, e houve uma grande chacina em Tulsa nos anos 30, porque era uma cidade majoritariamente preta e que tinha uma ascensão econômica muito grande. Então houve uma chacina, vieram várias pessoas brancas e acabaram com a cidade. Mataram todas as pessoas dessa cidade. Porque eram todas pretas ricas. E na história dos Estados Unidos mesmo, eles não falam, não tem relatos sobre. E aí agora tá trazendo tudo isso de novo à tona, tá sendo incrível. E todos os episódios têm uma referência preta muito... Gente, eu tô arrepiada de novo, socorro. Tem referência preta, trazem autores pretos, os protagonistas são pretos. É perfeito, assistam. E mesmo você sendo uma pessoa branca, não é que é uma série... uma série pra pretos. Não, abarca tudo, é uma série incrível. E tem a qualidade HBO, né, gente? Eles têm um podcast também aqui no Brasil, né? Que é maravilhoso esse podcast também, que fala sobre a série, mas fala sobre outras coisas, é muito bom. Fala sobre a série, fala sobre outras coisas. Não é igual você ouvir um podcast de séries, porque como é deles e eles fazem antes, tudo mais, eles não falam muito sobre o episódio, porque eles têm um aplicativo chamado HBO Max. Qualquer momento que você estiver assistindo o episódio, você abre o aplicativo e vira ele pra ouvir o ponto do episódio, e ele começa a te dar insights sobre como aquela cena foi feita, quem tá cantando, qual é o livro que tá sendo lido pelo personagem. Na maior parte das vezes são livros com referências de pessoas pretas, como eles estão construindo a história, e isso é incrível. Maravilhoso. HBO, né? Excelência, né, babies? Excellence. Essa é a minha primeira indicação. Eu tenho uma indicação pra vocês assistirem Avatar, a Lenda de Aang, porque... Nossa, eu amo. É incrível. Muita gente já deve ter assistido quando era mais jovem. Eu assisti quando eu era mais jovem, agora eu tava reassistindo, inclusive hoje eu vou terminar meus 4 últimos episódios de novo. Dá muito insight pra você falar, é uma série pra criança. Não é. Ela vai te dar muito insight sobre vida. Ali você vê muitas diferenças de pessoas. E como o filme que foi feito pro cinema, aquele... Como é que eles estão falando agora? Que é live action. Live action. Live action. Né? É fraco em relação. Muito fraco, nossa, né? muito fraco em relação ao que é a série. Então, eu recomendo. Eu recomendo que vocês ouçam a alegoria e vejam todos os vídeos. Se me virem na caminhada, gente, dá um salve, socorro. Comenta lá no YouTube da Glória Groove. Eu vi a Biela. E marca o minuto que você encontrou ela. Eu amo. E eu queria indicar algumas páginas de pessoas pretas que são próximas a mim e que fazem um trampo legal. Eu queria indicar uma amiga minha, um amigo meu. Ursa Power é o arroba, o Gui. Gui maravilhoso. É Power PWR, Ursa Power, que ele faz um trabalho muito legal de música pop. Ele faz alguns tops semanais sobre música pop, algumas gincanas, então é legal pra você se atualizar. Pra mim ajudou muito com K-pop, porque ele traz muita coisa de K-pop, eu não tenho a cidade, gente. Queria ter a cidade, mas olha, socorro, pra mim, eu parei ali no Necatinho de Alacá. Não temos a cidade aqui também, mas a gente respeita, a gente ama vocês. A gente respeita, vira e mexe, aparece uma coisinha legal, um Blackpink. Tem amigos que gostam. Tem amigos que gostam, a gente um aceita. beijo, Duda. Dudes, Érica, um beijo, mas
Duda a gente Delo ainda não Russo. chegou nisso, a Duda Delo Russo. Ah, eu amo a Duda, gente. Beijo, Duda. Perfeito. Vocês podem seguir Carol Santos, produtora, pra quem gosta de moda, de um conteúdo de moda ali, de produção. Rita Carreira, ela é preta, ela é plus Perfeita. size, ela Tava é bombando no Fashion perfeira. Week atualmente. Proprietária, né, Né? do Fashion Dona. Week. Dona. São essas as pessoas. Eu queria... também tem a Caco, né? a Caco, belíssima. Caso vocês não conheçam, proprietária desse podcast. E também tem uma que é maravilhosa, closeira, dá muito close e fala de novela. O arroba dela é Hello Bielo, tá? Caso vocês queiram seguir essa pessoa que vos fala. E eu tento trazer também verdades aí do meu dia a dia. Eu voltei a ser universitária, tá sendo um caos, socorro. Amigas, eu vou terminar os trabalhos, a gente vai entregar o semestre. Olha só, se eu não tô fazendo trabalho agora, é porque eu tô gravando O Instagram da podcast. Biela é muito Sem legal DP, mesmo. Eu sem gosto. DP. Eu gosto. Ai, obrigada. Se eu faço aquele Instagram é pra vocês, meninas. É tudo por vocês. É tudo por vocês. Se eu imploro pra marca me levar pra evento, é por vocês. Aquela. Gente, e é isso. Essas são as minhas indicações. Biela, a gente amou você Foi aqui. incrível. Foi incrível. Eu Muito sabia obrigado. que seria bom, mas foi muito Sim. além do que eu Eu esperava, amei que tá maravilhoso tanto. isso. E aí, Gente, no obrigada. episódio de novela, você volta. A gente Ai, volta no por E favor. no episódio especial sobre Intersex Sobre Intersex também, também. traremos Quero. Biela de volta pra poder falar um pouquinho mais sobre isso, que já era um Biela faz assunto parte da muito família comentado. POC de cultura. Ai, sim. gente, meu coração ficou tão quentinho agora. Vocês são maravilhosos. Porque eu lembro quando eu comecei a ouvir vocês, que foi logo que vocês começaram, eu ainda trabalhava, ainda tinha emprego formal, era operária, trabalhava lá como analista. Então era aqui, ó, POC de cultura aqui, ó, e tac no computador. E eu só ali, ó, dando risada e minha chave, você tá rindo por quê? Eu falava, tá atrapalhando meu trabalho? Obrigado. Vou continuar aqui, ó, só no kkkk. E vamos lá. E vida que segue, gente, obrigada. Pra mim tá Ai. sendo uma honra ter sido convidada pra estar aqui com Imagina, vocês. amiga, maravilhoso. Você é Ícones, incrível. né? Recebendo ícones. Não assim é, a mesmo. gente o brilho se reconhece, Sim. né? E a gente aqui, ó, se junta pra fazer uma supernova. É isso. Ou uma suruba como, né, o grande repórter do jornal. Olha só, eu nem sei o que significa isso, tá? Socorro. Pelo amor, eu sou virgem, eu escolhi esperar. Não, amiga, você é sagitário, não é virgem, não. Ai, socorro! Para de me entregar, garota. Gente, é Hoje isso. tá mais barato. Oi? Bom dia. É isso. Um beijo. Muito obrigado, Biela, de novo por Beijo. estar aqui com a gente. E Até semana Semana que seguinte. Beijo e até logo Beijo. menos. Beijo.